Boa noite a todos. Boa noite. Já estamos no nosso quarto dia, então, de palestras, das Semanas de Direito de Família. Que bom ver bastante gente aqui na sala no último dia. Geralmente, no último dia, o pessoal já não participa tanto, mas hoje a gente deixou uma palestra bem especial para o último dia, justamente para chamar o pessoal. Eu estou vendo aqui a doutora Vanessa Feltrin, palestrante de segunda, presente, muito obrigada. Doutor Richelle Carvalho, também membro da Comissão de Direitos de Família, que hoje vai me ajudar aí com as perguntas. Esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal aí vai chegando. A gente já vai dar início. Obrigada, Michele, doutora Tamara, pela presença. por nada. Tu consegue me ouvir bem? Só confirma se vocês me vê também. Sim, tudo certinho. Então, tá ótimo. Fico no teu aguardo para eu começar. Tá jóia. Então, acho que a gente já pode dar início, então. Novamente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia de palestras. Eu quero agradecer novamente a todos que permaneceram aqui com a gente durante toda a semana. Informar que todas as palestras foram gravadas, estão no canal do YouTube da UAB de Palhoça. Entrem lá, se inscrevam. Podem rever os vídeos, eu mesma já revi vários vídeos, é tão bom, né? Porque às vezes a gente esquece de anotar alguma coisa, então entrem lá para estudar novamente, a fazer as anotações. Pedir que todos coloquem seus nomes ali no chat, né? Eu estou vendo que alguns já estão colocando, desde o momento que a gente começou aqui a abertura da reunião, a gente já está gravando. Então, peço que todos coloquem os nomes ali para confirmar a presença e depois ser enviado, né, os certificados. Boa noite, doutora Elaine. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, doutor Alessandro. Boa noite ao meu esposo Alexandro, que também ficou conosco aqui durante a semana toda. Então, vamos lá. Eu vou informar também que nós teremos sorteio de mais 3 brindes, né, oferecidos pela CAASC, na qual quero agradecer novamente a doutora Cláudia Prudêncio. Ao final do evento, então, nós faremos o sorteio. Então, serão sorteados apenas os que estiverem até o final com a gente. E eu vou, então, ler o currículo da doutora Tamara do Nascimento. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. É pós-graduada em Terapia Relacional Sistêmica pelo Familiar Instituto Sistêmico. Tem experiência enquanto mediadora familiar junto às famílias em processo de divórcio, na comarca de Palhoça, e possui experiência no acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social e conflito familiar. Atualmente atua na área clínica, com atendimento psicoterapêutico de crianças, adolescentes, adultos e de famílias. O tema da palestra, então, vai ser terapia familiar e a preparação emocional da família para o divórcio. Desejo uma boa palestra. Boa noite, doutora Tamara, a palavra é sua. Obrigada, Michele. Boa noite a todos. Eu planejei começar me apresentando, mas a Michele já adiantou, né, e facilitou esse início para mim. Então, me formei aqui pela Unisul, fiz especialização lá no Familiar, que não sei se vocês conhecem, porque costuma ser mais conhecido pelo pessoal da psicologia mesmo, é o Instituto Sistêmico. E trabalhei aqui no Fórum da Comarca de Palhoça durante a graduação, enquanto mediadora familiar. Logo no início, quando as mediações estavam sendo feitas um pouco ainda pelas assistentes sociais, aí depois fomos contratados enquanto estagiários na época,
Então, acompanhei um pouquinho desse processo judicial, né? E hoje trabalho bastante com a área clínica, né? Então, meu consultório fica aqui em Palhoça, atendo também lá no Estreito, em uma clínica, e tenho, nos dois lados, recebido muitas demandas familiares, e é por isso que eu acabei me especializando em terapia relacional sistêmica, que talvez alguns já tenham ouvido falar, porque hoje, dentro dos fóruns e dentro do judiciário, tem sido implantado um pouco sobre constelação familiar. E a constelação familiar, eu não trabalho com constelação, mas a constelação tem uma base sistêmica também, que é entender um pouco do sistema familiar enquanto relações. Isso tem sido muito legal, talvez vocês já tenham conhecido, enfim, se aproximado um pouco dessa temática, né? Pois bem, o tema de hoje é terapia familiar e a preparação dessa família para o divórcio. Terapia familiar, né? Eu organizei a minha fala assim, eu vou fazer uma introdução sobre terapia familiar e divórcio, depois vou falar um pouquinho sobre as crianças, os filhos, né, de maneira geral, desse divórcio, e vou finalizar com o que eu entendo que seja importante, de fato, para essa preparação emocional das pessoas que estão enfrentando o divórcio, né? Então, organizei aí em 3 eixos. As perguntas fiquem à vontade para ir fazendo, depois a Michelle vai me repassar ali pelo chat e aí eu vou no final ir respondendo, tá? Se não tiverem perguntas, mas pontuações e quiserem contar, compartilhar alguma coisa rapidamente, no final eu também posso comentar. Então, o que é a terapia familiar, né? A terapia familiar é uma abordagem da terapia clínica, né? Da psicologia clínica, que ela não trabalha apenas o indivíduo, né? Geralmente, a maior parte das terapias acontecem só com uma pessoa, né? Alguém que liga, entra em contato e vem para a terapia. Muitas vezes traz uma demanda familiar e diz, eu tenho problema com meu marido, eu tenho problema com os meus filhos, tenho problema com os meus irmãos, enfim. Mas ela vem sozinha ao consultório, né? E a terapia familiar, ela não fica só com o indivíduo. Ela pode trabalhar só com o indivíduo, eu atendo muitas pessoas sozinhas, mas ela pode e se organiza para atender mais membros da família. E que membros são esses? Às vezes o casal, né, uma terapia de casal, que é muito comum e muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, mas para além do casal, às vezes vem o casal e os filhos, às vezes em uma família monoparental, só uma mãe com os filhos, ou só um pai com os filhos, irmãos, né? Já aconteceu de vir irmãos, e aí a terapia é sempre feita com esses membros, aí é algo que é combinado, né? Às vezes começa a terapia com os pais e os filhos, e pode ser intercalado durante as sessões. Uma sessão só com um, uma sessão só com o outro, mas o objetivo geral é trabalhar essa família, as relações dessas famílias. E o legal de ter mais gente dentro do consultório é a possibilidade de eu enxergar ali, né, em loco, as relações acontecendo, as falas acontecendo, porque nem sempre, não. Os indivíduos, eles costumam me contar as coisas, e vocês também devem ouvir isso muito dos clientes de vocês, sobre a percepção de uma pessoa. Então, vocês atendem um cliente e vocês têm a percepção desse cliente. Eu atendo um paciente, tenho a percepção desse paciente. Mas, quando tem mais de uma pessoa na sala, eu consigo ver que, às vezes, a percepção dele, enfim, está distorcida ou não é tão clara assim. Então, isso me ajuda ali a já questionar, a já intervir. E isso é muito legal na terapia familiar. Então, a terapia familiar, ela funciona assim. Ela não tem exatamente um membro da família que vai vir, pode vir mais. Ou, às vezes, aquela terapia individual pode convidar alguém para vir de vez em quando, né? Sempre combinando isso com o paciente, sempre mantendo o sigilo e a ética do trabalho, né? Isso não é rompido. Então, a gente convida, às vezes, alguém para vir junto ou para dar continuidade no processo. Uma coisa que costuma acontecer com frequência nos meus atendimentos é alguém trazer o filho para a sessão e lá pelas tantas a gente trabalhar todas as questões da criança, dar alta para a criança, liberar a criança e permanecer, às vezes, com os pais ou com um dos pais que a gente entende que também tenham questões para conversar, né? Então, a terapia familiar funciona mais ou menos desse jeito. E aí, o que é o divórcio, né? Que aí é meu segundo ponto de pauta. Vocês sabem o que é o divórcio, né? Vocês trabalham com isso frequentemente, mas eu quero pensar exatamente do lado psicológico do divórcio, né? O que significa se divorciar de alguém. Vou fazer um convite para vocês. Um convite para vocês refletirem rapidinho aí, né? Não precisam compartilhar, mas pensem na vida de vocês quando que vocês romperam uma relação. Acredito que a maioria já deve ter rompido uma relação. Não necessariamente um casamento, mas uma relação.
um namoro, às vezes um noivado, às vezes até uma amizade, né? Isso é muito comum. O que vocês sentiram quando isso aconteceu? Que tipo de sentimento que prevaleceu num término? Não só no dia que terminaram, não só quando tomaram a decisão, mas antes de tomar a decisão, né? Quando decidiram e comunicaram isso ao parceiro ou à parceira, e depois. Que tipo de sentimento será que vocês tiveram? Felicidade, alegria? Talvez um pouquinho depois. Mas alívio? Muitas vezes as pessoas me relatam alívio. Mas na grande maioria das vezes, os sentimentos que estão presentes são tristeza, raiva, frustração, decepção, toda aquela gama de sentimentos negativos, né? E por que será que isso acontece? Porque quando a gente termina uma relação, a gente não está só finalizando um convívio com uma outra pessoa, não é independente de namoro ou de casamento. Lógico que os namoros, as relações mais curtas, elas têm a tendência a ter um sofrimento um pouco menor pelo tempo de convivência, né? Mas não só pelo tempo de convivência. O que acaba com uma relação, o que acaba junto com uma relação são os sonhos, as expectativas, os planos, tudo aquilo que tu sonhou junto, né? Tudo aquilo que tu sonhou na intimidade de um casal. Talvez vocês façam isso, muito provavelmente façam isso com os parceiros e as parceiras de vocês, mas se não fazem, muito provavelmente já viram isso acontecer. Casais que dizem, ai, vai ser para sempre, a gente vai envelhecer junto, a gente vai comprar aquela casa que a gente tanto quer, a gente vai mudar de apartamento, ou tu já imaginou a gente velhinho, vivendo num sítio, na casa de praia, a gente fazendo aquela viagem, né? É muito comum ter sonhos em comum. Ai, vamos ter muitos filhos, vamos ter 2 filhos, vamos... Então, quando a gente finaliza uma relação, não é só o convívio, não é só a rotina que está mudando, né? São todos esses sonhos. E aí tu vai ter que acabar com eles, né? Passar por um processo de luto de tudo isso que tu planejou com aquela pessoa, se reorganizar para ver se tu ainda quer aquilo com uma outra pessoa, que depois vai acontecer, né? Porque muito provavelmente não vai ser em seguida. Então, é uma reorganização interna de emoções e sentimentos muito grande e bastante difícil, porque lidar com tristeza, com raiva, com frustração, não é fácil. Até porque a gente não lida só com a raiva do outro, né? A frustração com o outro, tem também com a gente mesmo, né? De, poxa vida, olha só, de novo, uma relação indo para o espaço, de novo eu não conseguindo manter uma relação estável, uma relação duradoura. O que tem de errado comigo? Às vezes as pessoas perguntam isso, né? Será que eu não sou capaz de fazer uma outra pessoa feliz? Ou fulano me prometeu que ia ser para sempre. Fulano me disse que a gente ia envelhecer junto. Ele disse que ia mudar. Por que ele não mudou aquilo? A culpa é dele. Se ele tivesse feito diferente, a gente ainda estaria junto, né? Ou se cobrando e se culpando, né? Se eu tivesse feito diferente, quantas vezes ele ou ela me pediu para mudar aquilo, né? Então tudo isso se passa na nossa cabeça e aí, como o senso comum gosta de dizer, no nosso coração, quando acaba uma relação, né? Então isso pode ser de namoro, pode ser um noivado, mas pode ser de um casamento. E quando é um casamento, isso é muito intensificado, né? Porque os casamentos, eles geralmente, óbvio, nem sempre, vocês sabem muito bem disso, trabalhando com divórcio, nem sempre eles duram muito tempo, né? Então, um casamento aí de 2, 3, 4 anos, ele tem todo um sofrimento envolvido, mas quando tu fica 30, 40 anos com alguém, a tendência é que isso seja muito mais intenso, esses sentimentos, né? Gente, eu vou pedir licença que de vez em quando eu vou tomar minha água, que eu falo bastante o dia inteiro, e aí aqui preciso manter sempre a garganta ok. Então, eu estava falando que quanto mais tempo a gente fica numa relação, a tendência é que a gente fique mais entristecido, com mais raiva, mais dependente, né, emocionalmente da outra pessoa. Porque tem uma dependência, às vezes, financeira, e vocês também lidam com isso, mas acontece uma dependência emocional, que é aquela pergunta, quem eu sou sem esse parceiro agora, né? Quem eu sou sem acordar e dormir todo dia do lado dele, sem fazer os planos com ele, sem estar mais nessa família com ele? Então, essas perguntas, elas surgem muito, né?
E o medo, né? Não falei do medo ainda. O medo do que vai acontecer depois desse divórcio, né? Então, o medo de, será que eu vou ser feliz de novo? Será que eu vou conseguir encontrar outra pessoa para ser feliz? O que vai acontecer com os meus filhos? Será que os meus filhos vão ficar traumatizados? Tem muito medo envolvido. Então, a maior parte dos sentimentos são negativos. Eles duram para sempre? Não. A literatura aponta que, geralmente, quando um divórcio ele é feito de uma maneira mais ou menos organizada, emocionalmente, que esse ciclo aí acaba em 1, 2 anos, que a gente consegue elaborar isso psicologicamente, emocionalmente, né? Mas tem gente que fica pegado com isso a vida inteira porque não consegue resolver essas questões, né? Então, isso não dura para sempre, mas geralmente são os sentimentos mais frequentes ali no início de um processo de divórcio, né? Então, esse é mais ou menos o divórcio, né? A demanda que vem para mim, emocionalmente, é essa, é lidar com esses sentimentos. Para vocês, é uma questão muito mais burocrática, né? De preciso dividir bem, preciso decidir guarda dos filhos. E as pessoas procuram isso quando elas sabem que elas não dão conta de fazer isso sozinhas. Com vocês, elas obviamente precisam de alguém para regularizar algumas coisas. Mas se vocês também fizeram um exercício agora de pensar sobre os clientes de vocês, aposto que, para além de um pedido sobre me ajuda a resolver a guarda, me ajuda a resolver a pensão, as pessoas elas costumam fazer pedidos, né, subliminares, às vezes mais diretamente, às vezes subliminares, que podem ser do tipo, me ajuda a me vingar dele, me ajuda a me vingar dela. Porque às vezes quando eles começam a dificultar acordos, começam a colocar barreiras de visitação, de pensão, todo aquele jogo que existe, que a gente sabe que existe, vocês vivenciam isso, muitas vezes eles estão com um pedido por trás disso, né? De me ajuda a lidar com a minha mágoa, porque eu acho que se eu ver ele sofrendo, eu vou sofrer menos, ou eu vou me organizar com isso. Então, esses pedidos acontecem aí para vocês, assim como acontecem às vezes aqui no consultório. Lógico que aqui eu sempre vou responsabilizar muitas pessoas e organizarem elas, ajudar elas a olhar também a responsabilidade delas com o fim dessa relação, né? Porque numa relação existe sempre metade da responsabilidade para cada lado, né? Isso é muito importante que as pessoas consigam olhar e consigam se organizar. Todas elas conseguem? Não, nem sempre, né? Às vezes as pessoas fogem de olhar para suas emoções, fogem de olhar para tudo isso que acontece num processo de divórcio, o que dificulta muito, né? Vocês sabem o quanto tem processos aí que duram 2, 3, 4 anos, litígios muito complicados, porque as pessoas ainda estão amarradas emocionalmente na outra pessoa, né? Então, na terapia eu trabalho muito isso, assim, né? De se responsabilizar, de viver o luto daquele fim da relação, se organizar para isso, para depois conseguir ter uma outra vida melhor. Por quê? Porque a gente sabe, né? E agora eu vou falar a gente, estou incluindo vocês, que às vezes o divórcio é a melhor solução para algumas relações, né? Muita gente antes achava o divórcio a pior coisa, meu Deus do céu, como é que as pessoas vão se divorciar? Era para ser para a vida inteira, os filhos e tudo mais. Hoje a gente sabe, porque a gente vê, a gente vivencia, a gente estuda, o quanto o divórcio ele pode ser muito benéfico, mas ele sempre vai ter sofrimento. Então, ele pode ser muito benéfico, às vezes mas a longo prazo, né? Ou a médio prazo. A curto, geralmente, ele traz um sofrimento muito grande. Então, depois de vivenciar esse sofrimento, vem a calmaria, vem a tranquilidade, vem a ressignificação, né, daquela relação, daquele sentimento. Então, o que eu gosto de sempre falar para os meus pacientes, e vou falar aqui para vocês, é o quanto a gente se prepara para se divorciar, assim como a gente se prepara para casar. Não pode ser uma decisão do dia para a noite. Não pode ser uma decisão de acordei hoje, decidi me divorciar, estou saindo de casa, ou estou pedindo para o meu parceiro, minha parceira sair de casa. Por quê? Porque isso é muito mais difícil, porque essas emoções todas de raiva, tristeza, frustração, tudo isso que eu elenquei, medo, que eu elenquei para vocês antes, sim, elas se tornam um caos, panelinha de pressão, né, estourando, se tu precisa organizar isso de um dia para o outro, né? Então, como as pessoas planejam casamento, às vezes, né, durante um ano, às vezes até mais, de como vai ser a festa, de quem a gente vai convidar, de como a gente vai guardar dinheiro para o casamento, né? Tudo isso precisa acontecer também
no divórcio. Ou, pelo menos, deveria acontecer, que seria muito mais simples para as pessoas lidarem, né? Então, eu gosto sempre de trabalhar com os meus pacientes a preparação para o divórcio. Eu recebo pacientes que chegam ao consultório com uma ideia, mais ou menos assim, de ai, Tamara, eu preciso me separar, eu quero me separar, eu não sei como fazer isso, e eu vim para cá para a gente conversar sobre isso. Tem pessoas que já vêm com a decisão tomada e me dizem, não, eu já decidi, eu estou saindo de casa e eu já vim aqui para terapia porque eu sei que vai ser caos. Mas tem aqueles também que só chegam na terapia depois, porque tentaram se organizar sozinhos e não conseguiram, emocionalmente, né, sozinhos. E eu sempre vou trabalhar nesse sentido. Vamos planejar isso? Vamos pensar como vocês podem fazer isso? Às vezes vem um casal, né? Então, como vocês podem trabalhar esse fim da relação? Como vocês podem dar voz para o que vocês estão sentindo desse fim de relacionamento? Né? Porque um ótimo jeito de se divorciar é conseguir entender por que essa relação acabou ali, né? O que aconteceu durante esse tempo que as pessoas estiveram juntas, esse casal esteve junto, né? Que combinou no divórcio, né? Para os dois lados conseguirem olhar para si, entender o que fizeram de errado, né? Não ficar culpabilizando o parceiro ou a parceira e conseguir separar os seus sentimentos, a sua organização interna do que é do outro e do que é dos filhos, né? Porque tem aí uma presença de filhos bem importante que a gente precisa olhar com cuidado, com carinho, né? Então, geralmente eu não tenho pressa na decisão do divórcio. E isso eu costumo falar com os meus pacientes. Não tenham pressa. Amadureçam essa ideia, porque também, uma outra coisa, quando eu falei lá para vocês pensarem sobre quando vocês terminaram uma relação, imagino que vocês não devam ter acordado um belo dia e pensado, não quero mais namorar fulano, não quero namorar mais ciclano. Geralmente a gente pensa isso ao longo de algum tempo. Às vezes ao longo de algumas brigas, semanas, meses. Tem gente que leva anos para sair de uma relação, né? Por quê? Porque a gente amadurece essa ideia. A gente pensa, será mesmo? Será que vai dar certo? Como será quando eu estiver solteiro de novo? Principalmente aqueles relacionamentos longos, né? 10 anos juntos. Ai, eu nem sei mais como é estar solteiro de novo. Eu nem sei mais como é viver sem essa pessoa, né? Quando tem os filhos. Meu Deus, e como será para os meus filhos? Então, tem uma preparação, né? Que a gente chama de a pré-decisão, assim, né? Eu preciso amadurecer essa ideia. E às vezes as pessoas vão enchendo copinho, com briga, com discussão, com insatisfação, até que transborda, não dá, e aí em algum momento diz, não, acabou, é isso, agora não dá mais. E às vezes nesse momento da decisão, né, que é a decisão tomada, às vezes na raiva, né, o que também é complicado, porque decisões tomadas na raiva nem sempre são muito saudáveis, né, às vezes precisam ser repensadas depois, é sempre importante na calma para pensar, né? Porque depois passa, a raiva sempre passa. E aí a gente fica, tá, e agora? Né? Será que me arrependi? Não me arrependi? Então é sempre importante tomar essa decisão na calma. Então tem essa pré-decisão, essa pré-escolha, esse pensar, esse repensar, isso acontece com muita frequência. Em namoro e em casamento também, né? E alinhar esse tempo dos dois, né, do casal, nem sempre acontece também, né? Tem gente que vai pensando sobre essa ideia e não compartilha com o outro, né? Tem gente que pensa sobre se separar e nunca disse isso pro parceiro. Ou às vezes só diz no meio de uma briga, assim, ai, não quero mais te ver, eu acho que não vai dar certo, indiretamente, né? As pessoas têm um hábito, vou dizer assim, de não dialogar claramente, né? É muito comum em brigas acontecer o quê? Ah, isso aqui não tá dando certo. Ou olha só, isso aqui não tem futuro. Mas não dizer, olha, eu estou pensando em talvez a gente se separar. Eu estou achando que isso vai talvez ser a solução para nossa insatisfação. Tu não tá feliz, eu não tô feliz, olha só. É mais difícil acontecer esse sentar para conversar, esse discutir a relação, né? As pessoas usam o termo discutir a relação como algo ruim. E às vezes só fazem isso depois de uma briga. Nem sempre as pessoas param, sei lá, durante um jantar ou durante algum momento do dia, do final de semana, sei lá. Quando estão na calmaria, nem sempre as pessoas conversam sobre como que tá a nossa relação, o que tu tá achando?
Tu tá feliz? Tu tá satisfeito? Foi isso que tu pensou quando a gente casou? Né? Quais são os teus planos? Né? O que a gente pode fazer pela gente? As pessoas às vezes só olham para o casal, para essa conjugalidade, às vezes quando estão em crise, né? Às vezes quando as coisas não estão dando certo. Então, quando não tem esse diálogo contínuo, a separação como uma opção, ela vem muito fácil, né? Eu já não converso, às vezes já não tem muita intimidade mesmo, às vezes a gente já abandonou nosso casamento lá atrás, né? Acabamos focando nos filhos e no trabalho, e às vezes a gente não olha para essa relação. E aí quando lembra que, não, eu sou casado, tem que dar uma olhadinha aqui pro lado, às vezes a relação já não está mais muito legal e já não se alimenta mais, já não, né, não está funcionando. Mas, então, nem sempre é compartilhado com o outro esse pensamento sobre o divórcio, né? E aí, às vezes, as pessoas estão em tempos muito diferentes. E isso também gera muita frustração e muita decepção, porque provavelmente vocês ouvem no escritório de vocês, assim como eu ouço no consultório, mas ela nunca me disse, mas ela nunca me falou que estava insatisfeita, ela nunca falou que estava pensando em divórcio. Ou ela até falou, mas eu achei que era brincadeira, ela já ameaçou tantas vezes ir embora, nunca foi. Ele, meu Deus, ele dizia toda semana. Eu tenho uma paciente que o marido dela arrumou as malas para ir embora. E ele está com a mala pronta no quarto deles há meses. Há meses. E ele nunca foi embora. Né? Então, assim, às vezes rola muita ameaça disso. E ninguém gosta de receber uma ameaça de abandono. Porque isso é uma ameaça de abandono, eu vou embora. Se você não mudar tal coisa, eu vou embora. Né? Ninguém gosta de ser abandonado. Né? A gente tem uma necessidade do outro, né? A gente não vive sem um outro e não vive no sentido de que a gente pode ser feliz sozinho, sem dúvida nenhuma. Isso é muito legal e tem sido muito dito hoje, é parecido muito, né? De a gente conseguir se sentir bem com a gente mesmo, mas a gente precisa do outro. Nós somos seres sociáveis. Né? Todo mundo hoje está sofrendo horrores com a quarentena por conta disso, porque a gente está em isolamento social, a gente não pode ver o outro, a gente só pode conviver com quem está na nossa casa, então a gente precisa disso. Então, uma ameaça de abandono é algo que bate, às vezes, com coisas muito anteriores da vida das pessoas. Então, se o meu marido ou se a minha esposa me ameaça ir embora, às vezes bate em questões ali lá do meu passado, da minha infância, enfim, de outros momentos, que também não é a questão agora. Mas quando mexe nisso, às vezes vocês veem as pessoas iradas dentro do escritório de vocês por conta disso. Porque às vezes está ali com uma rejeição e uma questão com o parceiro, mas às vezes muitas outras coisas anteriores também, de outras relações, de relações familiares, tudo bem embolado ali, né? E eles precisam lidar com isso. E nem sempre lidam. Né? Às vezes só contratam um advogado e querem resolver, e às vezes vão para frente do juiz tentar bater boca, não aceitam a mediação, às vezes na minha época de mediação, e talvez vocês já tenham acompanhado isso, às vezes entrava as partes, né, com os advogados, e a primeira fala era, não tem conversa, não tem acordo. Às vezes eles nem se propunham a ouvir o outro, a conversar. E um casal que chega nesse ponto, gente, é porque muito provavelmente não tinha diálogo há muito tempo. Né? Então, eu gosto de pensar que o jeito que as pessoas se divorciam tem muito a ver com o jeito que elas se relacionavam antes. Nem sempre, nem sempre. Às vezes acaba acontecendo alguma coisa ali que, enfim, explode e deixa as coisas ruins. Mas, geralmente, quando tu não tem diálogo antes, tu dificulta o diálogo ali, às vezes tu nem sabe conversar, né, com o outro e as coisas vão só se embolando. Né? Então, tem muita coisa aí antes desse divórcio, né? Dessa preparação, dessa decisão. Quando os dois conseguem estar um pouco mais pareados, né, nessa decisão de, não, realmente o divórcio é a melhor coisa para a gente, às vezes as coisas caminham um pouco melhor. Mas quando é muito desigual, aí é complicado. Eu vou citar alguns casos assim que eu acho que ilustram bem. Eu tenho um outro paciente que eu atendo o homem, e ele veio para terapia após um rompimento com a esposa, uma esposa aí de 12 anos de casamento, porque ela virou para ele e pediu para ele sair de casa. Em uma semana, né, depois de 12 anos, ele estava fora de casa. Só que ela vinha amadurecendo a decisão do divórcio há 2 anos. Há 2 anos houve uma traição da parte dele e ela começou a amadurecer essa ideia, né?
ele não contou para ela, ela descobriu, não contou para ele que sabia da traição, e ela veio amadurecendo silenciosamente, obviamente, passaram 2 anos difíceis, mas ela veio amadurecendo silenciosamente essa ideia. E quando ela estava pronta, quando ela se sentiu organizada, ela pediu para ele ir embora. E o que aconteceu com ele? Ele ficou muito mal, porque ele não entendeu o que estava acontecendo. E quando ela contou que sabia da traição, aí ele ficou assim, o que foram esses 2 anos, né? Que mentira a gente viveu nesses 2 anos? Por que tu nunca me contou disso? Então, para ele foi um baque muito grande. Ele começou a desenvolver ansiedade e crise de pânico, e aí ele foi ficando muito mal. Por isso que ele veio para terapia, porque ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Então, aí a gente está trabalhando essa organização. Então, quando não tem esse diálogo, quando não tem esse compartilhamento dessa decisão, as coisas elas podem sair muito complicadas. E aí, obviamente, eles têm filhos, e aí precisam de advogados, vão decidir tudo isso, e aí nem sempre ele está tão disponível a facilitar a vida dela, né? Porque, olha só, tu me machucou tão fortemente que eu não sei se eu estou a fim de facilitar a tua vida agora, né? E às vezes as pessoas entram em litígios terríveis, né? Gente, antes de falar dos filhos, né? Eu falo bastante. Então, Michele, se tu vê que eu tô me passando no tempo, tu me dá uma chamada. Antes de falar dos filhos, só uma outra pontuação que eu gostaria de fazer, assim, né? Que tem uma diferença bem significativa no divórcio com homens e com mulheres, né? Como eles reagem a isso. Porque as mulheres, elas têm uma tendência a ficar nas relações amorosas pela relação amorosa, né? Então, pela intimidade e pelo casal. Então, se a mulher está em uma relação que não está muito legal, que já não tem ali uma conjugalidade, às vezes é aquele casal que acaba se esquecendo de si porque vai olhar para os filhos, a mulher começa a ficar insatisfeita. Então, se não está muito legal, ela começa a considerar o divórcio como uma possibilidade muito grande. Mesmo tendo filho, mesmo tendo família, né? Se ela está infeliz, a tendência é que ela pense o divórcio como uma solução. O homem, ele olha isso de uma maneira um pouquinho diferente. Por mais que tenha a questão conjugal, os homens, eles encaram a relação também como uma relação familiar. Então, às vezes, a minha relação não está tão legal assim com a minha esposa, mas eu tenho uma família aqui, né? Eu tenho filhos, então eu vou ficar, eu vou tentar mais um pouco, né? Tem uma diferença aí que talvez vocês vejam quando, nos casos de vocês, é muito comum acontecer de os homens se recasarem, né, casarem de novo, e às vezes não ter contato com os filhos do primeiro relacionamento, né, e refazer a família com uma outra pessoa. E as mulheres é mais difícil acontecer isso, né, porque tem aquela questão com família ainda, com os filhos, né, e os homens, às vezes, como eles acabam constituindo uma nova família, nem todos, gente, mas, né, o abandono paterno, ele é muito mais comum, mas porque eles entendem muitas vezes os filhos como aquela relação conjugal. Então, se eu me separo da minha esposa, eu me separo dos filhos também, né? E aí isso é extremamente comum acontecer, o que é uma pena, né? Porque quando a gente se separa de um cônjuge, né, seja do homem ou da mulher, a gente está se separando, a gente está rompendo um casamento, a gente não está rompendo uma família, né? E aí isso respinga às vezes nos filhos de uma maneira muito pesada, né? Muito pesada mesmo. Então, acho que eu vou já falar dos filhos, assim, né? Antes de pontuar os filhos, só uma última questão do casal. Tem muito sofrimento dos dois lados, né? Por mais que às vezes vocês não vejam isso acontecer, porque às vezes é mais fácil ver a raiva do outro, né? Às vezes é muito mais fácil ver uma parte com muita raiva no escritório de vocês, enfim, nas mediações ou nas audiências de uma maneira geral. Às vezes uma parte fala do outro com muita raiva, mas tem uma tristeza ali por trás, né? E às vezes a tristeza não é fácil de ser demonstrada, né? É muito mais fácil dizer que eu tô puto da vida, desculpem a expressão, com o outro, do que eu tô muito triste e frustrado porque ele tá fazendo isso, porque ele tá se comportando de uma maneira que eu não esperava que ele se comportasse, né? Então, mas tem muita tristeza, os dois estão sofrendo, e tem também muita ambiguidade, que é essa ideia de decido, não decido, vou, não vou, será que vai dar certo? Antes da decisão, ao tomar a decisão e depois da decisão também, né? Porque é muito comum, às vezes, quando tu tá um tempo separado, tu pensar, meu Deus, mas será que eu deveria ter feito isso? Será que foi uma boa escolha? Será que se a gente voltasse agora,
né? Não funcionaria de uma maneira diferente? Então, tem muita ambiguidade dos dois lados, né? Mas vamos aos filhos, né? As crianças, né? Eu vou falar crianças, filhos de maneira geral, tem uma diferença das faixas etárias, de como vivencia isso, tem. Mas os filhos, de maneira geral, sentem coisas muito parecidas com os pais, né? Que são todos esses sentimentos negativos que eu citei. É muito comum. Medo, né? De o que vai acontecer? Né? Eu vou ter que mudar de casa? Eu não vou mais ver meu pai? Eu não vou mais ver minha mãe? Como é que vai ser minha rotina? Né? E dependendo da idade, os filhos pensam coisas diferentes, né? As crianças pequenas, menores, os bebês, enfim, não vão elaborar necessariamente um pensamento tão complexo assim, né? Os adolescentes, às vezes, eles pensam, melhor assim, né? Melhor assim, tem muita briga, mas ainda assim tem medo e tristeza, né? Às vezes as crianças falam isso, os adolescentes falam isso, alguns não têm noção do que vai acontecer depois, e aí ainda assim ficam com medo, né? Mas entendem aquele fim como uma possibilidade, às vezes, de acabar com brigas. Porque isso é muito comum. Casais que demoram para tomar a decisão e brigam muito, e brigam na frente dos filhos, e afetam os filhos. E por isso que o divórcio, às vezes, é a melhor solução, né? Tem uma fala muito, eu vou traumatizar meu filho, vai ser filho de pais separados. Hoje é muito comum, né? Hoje é mais comum tu ter pais separados do que tu ter pais casados, né? Então, é traumatizante para as crianças? Depende muito de como isso vai acontecer, né? Depende mais de como o divórcio vai se dar e de como a relação daquela criança vai continuar acontecendo com cada um dos pais, né? Do que o fato da separação em si, né? Porque às vezes, se for feito de um jeito muito legal, de um jeito adequado, de um jeito tranquilo, a criança vai receber benefícios com isso, né? Vai ter um ambiente talvez mais tranquilo, mais agradável para estar. Mas, com certeza, o medo está presente, né? O pedido dos filhos de, separa, que às vezes os pais levam muito a sério, né? Meu filho pediu para eu me separar, ou meu filho pediu para eu não me separar. Gente, os filhos veem o que está acontecendo. Mesmo os pequenos, eles sentem. Às vezes eles não sabem o que está acontecendo, mas eles sabem que está acontecendo alguma coisa errada. Porque eu vejo meu pai dormir no sofá, porque eu vejo os dois não se falarem, porque eu vejo os dois gritarem um com o outro, né? Eu vejo a raiva estampada no rosto deles. As crianças, elas têm umas anteninhas muito ligadas para essas coisas. Então, elas percebem que algo está errado. Às vezes elas não sabem necessariamente o quê, mas elas sabem que tem algo errado, né? E às vezes eles falam, preferia que separasse. Ou, por favor, não separa. Pai, não separa. Mãe, eu quero ver a nossa família junto. E às vezes os pais levam a sério essas falas e dizem isso. Não, mas meu filho pediu pra gente não se separar, então eu não vou me separar. Pera lá, né? Os filhos, eles são incrivelmente importantes, mas eles jamais poderão tomar essa decisão pelos pais, né? Ficar em uma relação porque o meu filho pediu pode talvez trazer muito mais sofrimento para esse filho do que eu encarar o que eu estou sentindo e aí sim pensar ou não, né, no fim desse casamento. Então, se os filhos decidem isso pelos pais, eu ligo também a minha anteninha aqui porque eu acho que tem alguma coisa aí errada acontecendo nessa relação, né? Então, as crianças, elas vivenciam o medo do que vai acontecer, o medo do abandono, né? Será que eu vou continuar vendo meu pai sempre? Será que eu vou continuar vendo minha mãe sempre? Né? Será que eu vou continuar vendo meu irmão quando tem separação de irmãos? Eu sei que não é o mais comum, mas às vezes acontece, porque às vezes as famílias, elas negociam isso, né? Tu fica com o Joãozinho, eu fico com a Mariazinha e tá tudo certo, ninguém paga pensão para ninguém, né? Nem sempre é o mais adequado, né? Mas às vezes a gente sabe que tem essas negociações dentro da relação. Então, as crianças passam por medo, passam por culpa, né? A culpa, ela é algo bem pesado. As crianças, elas têm uma tendência a achar que a culpa é delas, das coisas ruins que acontecem, né? Nem sempre elas conseguem organizar tão bem assim o pensamento para entender que a conjugalidade dos pais nada tem a ver com elas, né? Que os pais têm uma história bem anterior ao nascimento, às vezes não tão anterior assim, mas às vezes elas se culpam. Quer ver quando os pais contam assim, né? A gente casou porque a mãe estava grávida, a gente casou porque tu nasceu, a gente só casou.
Então, isso às vezes leva uma responsabilidade para a criança que não é dela, né? Os casais não precisam casar hoje em dia porque tem uma gravidez, isso é uma escolha, né? Só que às vezes as crianças ouvem repetidamente histórias nesse sentido e acabam se sentindo culpadas. Mas enfim, não só por isso, né? Às vezes tirei uma nota baixa, não me comportei bem em casa. Ai, será que eles estão brigando por causa disso? Será que se eu fosse um filho melhor, eles ficariam juntos? As crianças, elas têm uma tendência a se culpar, né? E isso é bem complicado. Medo, culpa, tristeza, né? Eu não sei o que vai acontecer agora, eu não sei se eles me amam ainda. Quer ver uma coisa que acontece? Vocês já devem ter ouvido isso. Dos pais chegarem me contando assim, e aí eu gosto de perguntar, né? Como vocês contaram isso para os filhos de vocês? Porque às vezes eles vêm me perguntar como deveriam contar, né? E às vezes já contaram. E aí eu pergunto, como vocês contaram do divórcio, dessa decisão para os filhos de vocês? E aí eu ouço algo com frequência que vocês já devem ter ouvido, que é o seguinte: a gente sentou o Joãozinho, a gente sentou a Mariazinha e a gente disse para eles o seguinte: papai e mamãe não se amam mais, tá? Por isso a gente está terminando o casamento, mas assim, a gente te ama muito e a gente vai te amar para sempre, tá? A gente vai continuar sendo teu pai, vamos continuar sendo tua mãe e você não é culpado por isso. Vocês já devem ter ouvido isso, né? E aí, às vezes, os pais acham que isso é preparar os filhos para esse divórcio. Gente, essa é uma fala. É uma fala importante? É, mas não pode ser a única. Não pode ser a única, porque eu ouvi isso uma vez só dos meus pais, não garantem. Não garante nada, na verdade, né? Não garante que realmente a culpa não é minha. Eu preciso ver acontecendo. Eu preciso da ação deles, que eles me provem que de fato a culpa não é minha. E eu preciso me sentir seguro de que eu vou continuar realmente sendo filho deles. Porque às vezes eles falam isso, tem pai que às vezes fala isso, tem mãe que às vezes fala isso, e depois some. E depois não vê mais o filho, né? Ou aqueles acordos que são acordos bem padrão, não sei se continuam, mas eu imagino que deva continuar, que é o cônjuge, né, que não ficou com a guarda das crianças, de ver de 15 em 15 dias e toda quarta. Tá, legal, eu continuo vendo meu pai, mas agora eu vejo meu pai 2, 4, sei lá, 8, 10 dias no mês, que tem 30, né? Então eu sinto falta dele. Será realmente que a criança sente que continuou com a mesma qualidade de relação com o pai que antes? Porque a gente sabe que às vezes não funciona, né? Às vezes engatam em outros relacionamentos e não vem mais aquela criança, né? Então, aquela fala lá de, a gente vai continuar te amando, a gente vai continuar sendo teu pai, às vezes foi pro buraco, né? Às vezes foi só uma fala. E uma fala vazia, sem ação, para as crianças é muito difícil, né? Então, a criança, ela precisa de exemplo, de comportamento, ela precisa de prova no dia a dia, ela precisa de constância, né? Então, se eu terminei, né, essa minha relação, mas eu continuo vendo de fato os meus filhos, e os meus filhos percebem isso, aí sim eu vou dar uma segurança muito maior para eles de que a culpa não é deles, de que eu continuo sendo pai e continuo sendo mãe independente do meu estado civil, né? Então, essa fala para as crianças é importante? É, mas não pode ser uma vez só, né? Isso não prepara. É muito comum também que os pais não falem com os filhos depois, né? Falei uma vez e depois eles vêm me perguntar: mamãe e papai, quando é que eu vou ver? Ou mamãe, qualquer coisa, ou papai, qualquer coisa. E às vezes as pessoas estão tão machucadas, né? Estão tão com as suas dores ali latentes, que elas às vezes não conseguem responder para os filhos. E às vezes falam coisas do tipo: isso não vem ao caso, ou isso não é para tua idade, está muito pequeno para saber, ou não é assunto para criança, ou responde qualquer coisa, né? Às vezes não sabe como responder, né? Gente, é difícil para as pessoas viverem isso, porque tu vive o divórcio e tu também tem que conseguir conversar com teu filho sobre isso, tu também tem que lidar com a dor dele, né? Tu está lidando com a tua e com a dele ao mesmo tempo. É uma tarefa bem difícil, né? Então, muitos pais têm dificuldade disso e aí nesse processo, às vezes as crianças começam a apresentar sintomas, né? Porque eu tento conversar, às vezes eles não me escutam, ou mesmo que eles me escutem, eu tô sofrendo, né? E eu não consigo, às vezes, expressar direito o que eu tô sentindo, então é muito comum que as crianças tenham comportamentos, às vezes, agressivos, às vezes regridem em alguma coisa,
Crianças que, sei lá, já conseguiram fazer o desfraude à noite, voltam a fazer xixi na cama, né? Às vezes se comportam um pouco mais com birra ou com uma infantilidade um pouco maior. As crianças que já estão na escola, né? Às vezes passam a brigar com os coleguinhas, enfim, e às vezes tem reclamações de baixo desempenho que antes não aconteciam, né? Esse é o jeito da criança de comunicar que está acontecendo algo, né? Que ela está sentindo algo que ela não está dando conta, né? E se a criança não consegue compreender o que ela está sentindo, ela vai apresentar sintoma, claramente, né? Isso acontece com muita frequência. Então, as crianças, elas precisam que os pais se organizem junto com elas, né? Quando eu comecei falando lá que divórcio se planeja, né? Se planeja mesmo. Se planeja, inclusive, o que vai fazer com os filhos. E como vai contar para os filhos, e como vai vivenciar com os filhos depois, né? Isso é fundamental. Então, vou para a última parte, agora da minha fala, né? Que é a parte onde eu falo sobre, então, o que fazer, né? Como se preparar, de fato, emocionalmente para esse divórcio. O que eu acho e entendo que seria mais adequado, né? Logicamente, nem todo mundo faz isso, mas o que eu entendo que seja mais adequado para terminar uma relação de uma maneira mais saudável possível, né? Primeiro ponto, né? Não ter pressa. Né? Eu acho que algumas coisas dessas eu já fui falando durante a minha fala, né? Mas não ter pressa é fundamental, né? Muitas vezes as pessoas dizem algo do tipo, mas eu quero me separar o mais rápido possível, porque eu acho que eu tô perdendo tempo, porque eu já entendi que a minha vida não é boa assim, então eu quero, ir pra festa, eu quero me divertir, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero virar página, né? E às vezes acham que é perda de tempo esperar um pouco mais. Gente, não ter pressa, não estou falando de ficar 2, 3 anos nessa relação, mas às vezes algumas semanas, às vezes 2, 3 meses, para se organizar e planejar coisas básicas, né? Perda de tempo, eu entendo, quando tu fica num litígio 3, 4 anos, né? Quando tu briga durante uma vida inteira com a pessoa, né? Porque às vezes acontece isso. A gente separou, o processo judicial foi finalizado, às vezes demorou, mas foi finalizado, mas a gente continua tendo um filho em comum, né? Um filho que se forma na escola, um filho que vai, estou falando só dos eventos mais óbvios, né? Um filho que, né, tem uma formatura de uma graduação, um filho que tem aniversário todo ano, um filho que casa, e às vezes os pais não aceitam estar no casamento do filho juntos, ou até aceitam, mas nunca vai ter aquela foto de pai e mãe junto, porque os dois não se falam, né? Então, para mim, perda de tempo é isso, é quando tu fica amarrado, né, emocionalmente com uma outra pessoa por muito tempo. Porque às vezes as pessoas recasam e acham que porque recasaram não tem mais nenhuma ligação com aquela outra pessoa, virou a página completamente. E às vezes não. Às vezes elas estão numa outra relação vivenciando os mesmos problemas, lembrando ou repensando ou revivendo aquilo que poderia ter sido resolvido, né? Então eu acho que desacelerar essa decisão, né, planejar como vai fazer isso, é muito mais saudável e evita perder o tempo, né? Eu não acho que seja perda de tempo, né? Então, para mim, esse é o principal ponto de pauta para se preparar para um divórcio, né? Segunda coisa que eu acho estritamente importante, falar das suas emoções. Falar do que está sentindo, compartilhar com o parceiro, compartilhar com a parceira. Conversar, não fazer que nem meu paciente lá, a ex-esposa do meu paciente, que demorou 2 anos para virar para ele só comunicar a decisão. Converse, diga o que você sente, né? E aí, vocês, enquanto advogados, podem instruir os clientes de vocês a fazer isso, a conversar com a outra parte, né? Eu sei que às vezes é complicado, porque tem disputas aí no meio de tudo isso, mas são disputas que poderiam ser muito mais organizadas, muito mais fáceis, porque eu tenho certeza que para vocês também é bem exaustivo lidar com casais, assim, com os casais que brigam. Então, talvez vocês possam também, aí fica como uma sugestão da psicóloga, de conseguir orientar o cliente a falar do que está sentindo. Se não for para falar com o ex-parceiro ou ex-parceira, mas que vá fazer uma terapia, que converse com alguém, que converse com vocês, que se abra, que diga o que está sentindo. Eu acho que isso é muito importante. Lógico que a terapia vai conseguir não só ouvir, mas elaborar tudo isso. Né? E eu acho isso fundamental. Mas se não for a terapia, se não entender como algo viável, que fale, que expresse o que está sentindo. Né? Eu acho que isso é, assim,
o auge do auge, né? Eu acho que não só em processos de divórcio, mas eu acho que na vida, de uma maneira geral, se a gente sempre falasse o que a gente sente, com mais clareza para as pessoas, a gente viveria com uma qualidade maior. Gente, de vez em quando eu olho para baixo, que eu fiz umas anotações que eu não queria esquecer essa parte, que eu acho que essa parte é bem fundamental. E talvez o que vocês vieram aqui ouvir hoje, né? Cooperação, né? Eu acho que qualquer processo de divórcio, para ser saudável, precisa de cooperação das partes, né? Precisa de um processo, assim como todo casamento para dar certo, precisa de cooperação, precisa de um abrindo mão um pouquinho, né? Para funcionar, porque a gente vive com o outro, e um outro que é diferente da gente, um outro que sente de uma maneira diferente. Então, a cooperação é fundamental. Separar conjugalidade da parentalidade, né? E isso vocês devem dizer o tempo todo para os clientes de vocês. O quanto é importante eles entenderem que o casal é uma coisa, os filhos é outra, porque, né, tem um monte de gente que adora negociar. Ah, não pagou pensão? Não vai ver os filhos, né? Eu sei que isso não pode, eu sei que isso não é legal, mas tem muita gente que faz isso, né? E faz às vezes sem nem contar para vocês que fez, ou faz e conta para vocês, mas ainda assim não quer abrir mão, porque acho que uma coisa está atrelada à outra, né? Não tá, né? Isso, cada coisa no seu quadrado, né? Eu posso detestar o meu ex-marido, a minha ex-esposa, mas eu preciso respeitar que ele é o pai ou ela é a mãe do meu filho, né? Em algum momento eu entendi que aquela era uma boa ideia, ou né, nos casos, enfim, que as pessoas dizem que, enfim, engravidaram por acidente, eu sempre tenho um receio com esse acidente, acho que acidente não é exatamente isso, mas, enfim, em algum momento você escolheu aquela pessoa para estar com você, ou para ser o pai ou a mãe dos seus filhos, né? Então, respeitar isso e entender que você pode odiar ele, pode, né? Mas você precisa respeitar que ele precisa interagir e se relacionar com o filho dele, né? Não pelo bem dele, porque às vezes as pessoas acham que eu não vou permitir as visitas porque ele tá ganhando tudo, ó. Saiu, levou minha casa, levou meu carro, não sei o que, ainda vai ficar vendo meu filho? Não. Meu filho gosta dele, não, que absurdo, meu filho tem que odiar ele. É muito comum ver esses conflitos de lealdade, né? A gente chama isso de lealdade na psicologia, no sentido de que às vezes eu preciso odiar o meu pai para continuar sendo leal à minha mãe. Eu não consigo dizer para ela o quanto eu amo ele ou o quanto é para ela parar de falar mal dele, né? A famosa alienação parental. Porque se eu falo isso, ela vira um bicho, ela fica uma fera, ela briga comigo. Então, eu tenho ali uma questão com a minha mãe, eu não consigo contrariar ela por tantos outros motivos, e às vezes eu acabo aceitando ela falar mal do meu pai. Mas cada vez que ela fala mal do meu pai, aquilo me faz mal, né? Aquilo me entristece, aquilo me deixa com raiva. Então, separar essa conjugalidade da parentalidade é uma das tarefas mais difíceis, né? Porque se embola tudo, é tudo família, né? Mas não é. Existe um casamento, existe uma hierarquia, casamento e filhos. E isso é separado. Às vezes as famílias acabam se embrenhando tanto que elas não se dão conta disso. Mas são instâncias separadas, né? Por isso que é tão importante que um casal preserve isso durante a sua relação, né? E não deixe isso de lado quando os filhos vêm, porque aí começa todo um emaranhado muito antes de um divórcio, né? Que já está acontecendo. Outra coisa que eu acho super importante para se preparar para esse divórcio: organizar os outros pilares da vida, né? As outras relações. Então, eu preciso me organizar lá com a minha vida social, porque às vezes todos os nossos amigos são em comum, né? E aí eu vou precisar de um ombro amigo para chorar, né? Então, se é muito comum também, né? Isso está mudando agora, mas era muito comum, principalmente com casais mais antigos, que a mulher às vezes não trabalhasse, ficasse em casa com tantos filhos, e aí de repente não tem tantos amigos, se relaciona muito mais com a família, e aí às vezes não tem tanto alguém para recorrer nesse momento, né? Alguém para ficar do lado, alguém para ouvir, alguém para fortalecer, e a gente precisa das pessoas para nos apoiar, né? Então, essa outra vida social, comunitária, às vezes a gente frequenta uma igreja junto, como é que a gente vai organizar isso? Vamos dois continuar frequentando ou não vamos, né? Porque as festas de família não vão ser as mesmas. Se eu me dou muito bem com a família do outro lado, né? A família do meu marido, será que eu vou continuar vendo eles? Como é que isso vai ficar, né? Porque quando ele estiver lá eu não tô, ou será que é possível estar junto? Por que não pensar sobre isso, né? Porque a gente pode adiantar muita coisa em uma conversa sobre o divórcio, né? Porque essa preparação é algo que tu pode fazer individualmente, mas o ideal é que tu faça enquanto um casal,
Então, é eu conversar com o meu parceiro e minha parceira, olha, e aí, depois? Tá, junto a gente não vai mais estar, mas quando for, sei lá, aniversário da tua mãe, tu vai se incomodar se eu for lá visitá-la? Ah, não, por enquanto eu não quero te ver, tudo bem, mas e depois? Será que não é possível? Porque em algum momento, esse parceiro, essa parceira vai ter um novo parceiro, uma nova parceira, né? E quanto vão as festas? Então, é importante cada um repensar para si também. Será que eu vou querer encontrar ele ou não? Adiantar algumas coisas, né? Pensar algumas coisas. Gente, um outro fator assim primordial, se preparar financeiramente. Tem muita gente que não se prepara financeiramente se preparam para casar, juntam dinheiro, pegam empréstimo, enfim, né? Passam a gravata lá durante a festa de casamento, não tem festa de divórcio, né? Isso não acontece. Então, tu precisa repensar. Às vezes a esposa não trabalha ou não ganha o suficiente para manter as despesas, ou o marido também não. Então, geralmente o impacto financeiro, a não ser que for um casal que tenha muito dinheiro e que o dinheiro não impacte, mas de uma maneira geral o dinheiro sempre vai impactar, né? Ai, de repente precisa mudar de escola, é uma escola particular, mas talvez eu vou colocar numa escola de bairro particular, mas que seja uma mensalidade mais curta, eu vou ter que tirar as crianças das atividades extracurriculares, né? Então acontece algumas mudanças bem significativas financeiramente. E se são esposas que não trabalham, isso tem um impacto, porque assim, eu vou ter que lidar com as minhas emoções, com as minhas tristezas, com as minhas raivas, com a minha frustração. Eu vou ter que lidar com mudança de casa, às vezes com mudança de família, com mudança de amigos. Assim, muda tudo, né? A vida vira de cabeça para baixo de uma hora para outra. Então, se a gente está se organizando para separar, ou se eu já estou pensando individualmente em me separar, talvez eu repense a volta ao mercado de trabalho, né? Talvez eu comece a, enfim, pensar talvez em um segundo emprego aí para quem tem essa possibilidade, ou pense em conversar lá com meu pai e minha mãe, será que eu volto para casa? Será que eu alugo um lugar? Pensar estrategicamente, financeiramente. Isso é super importante. Né? Tem pagamento de pensão, a minha renda vai diminuir. Se eu tenho 2, 3 filhos, né? A pensão é muito maior. Então, são coisas que são super importantes pensar. Se tu conseguir dividir isso com o teu parceiro, melhor. Mas, se não, fazer individualmente com você é super importante, porque senão tu vai ter que fazer do dia para a noite todas essas mudanças, né? Com os filhos, o que eu acho importante, né? Abrir espaço para ouvi-los sempre, sim, sempre que possível, por mais que doe em você, mas fundamental abrir espaço para as crianças falarem o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, o que elas acham. Tentar manter uma rotina, criança precisa de rotina. Isso todo mundo está cansado de saber. Hora para dormir, hora para acordar, não precisa ser hora para fazer exatamente tudo. Mas, de uma maneira geral, na vida, sim. Né? Precisa ter uma casa, saber que eu vou estar naquela casa, que eu vou para a escola a tal horário. Criança precisa de rotina. Então, se for um divórcio em que precisa mudar de casa, de escola, de bairro, às vezes de cidade, tem gente que muda de estado, né? Tentar fazer isso gradualmente. Então, eu tenho um paciente agora que ele está se divorciando, né? Ele tá nessa etapa pré-decisão. E ele já está planejando isso, né? Então, como ele sabe que vai ter que acontecer uma mudança aí de casa, ele decidiu que ele vai se organizar até dezembro para que o filho não precise sair da escola, né? Porque ele sabe que o filho vai ter que mudar de escola. Então, ele já vai ter que mudar de casa, mudar de escola, mudam os amigos, né? Que é uma segurança para as crianças, muda muita coisa. Então, esperar para tentar fazer essas mudanças gradualmente, né? A criança, ela gosta do quarto da casa dela, né? Ela gosta da presença dos dois pais ali junto o tempo todo. Então, já saiu um, mas pelo menos eu mantive minha casa, eu vou me adaptando assim, depois eu me adapto a outra coisa, né? Então, o quanto puder ser gradual para a criança elaborar, gestar esse fim de relação, isso é fundamental, né? Porque senão tudo muda, né, da noite para o dia, e isso é muito difícil. Mas assim, gente, o que eu acho fundamental, peça-chave com as crianças, é, a constância e a comprovação, isso eu acho que eu já falei um pouquinho antes, a comprovação de que não haverá um abandono paterno nem materno, né, e de que o amor por eles não mudou. E como é que os pais podem fazer isso, né? Isso só vai conseguir ser feito após o divórcio, né? Então, é importante a conversa antes, mas é importante que os pais fiquem presentes. Os pais não sumam na vida dessa criança.
né? Eu sei que a guarda compartilhada, ela é o ideal nesse momento, e a gente sugere isso, né? Eu imagino que vocês também devam sugerir isso. É difícil, né? Com pessoas que estão elaborando todos esses sentimentos, toda essa mudança, né? Porque divórcio nada mais é do que uma adaptação a uma nova vida. Eu sei que é difícil às vezes, né? Às vezes eu acabo deixando de ir naquela atividade do meu filho, porque a mãe tá lá, eu acabo deixando de fazer tal coisa porque eu tô focado no trabalho, porque eu quero esquecer tudo isso, né? Mas a constância, estar próximo do filho, comprovar para ele que você não vai sumir e comprovar para ele que você continua amando ele com ações, né? Com a sua presença constante. Isso é fundamental, né? Fundamental. Talvez eu acho que seja o mais fundamental de tudo, né? Se a criança não consegue falar muito o que sente, se ela vai apresentar sintoma, mas ela sabe que os pais estão juntos. Que é uma coisa que é bem normal as crianças fazerem, é começar a dar problema na escola, porque a escola chama os pais, né? E aí aquele famoso chamar a atenção, às vezes as crianças precisam dessa atenção. E quer ver quando elas descobrem que os pais, mesmo separados, vão juntos à escola, né? Ou isso acontece na terapia também, né? Eu já atendi ex-casais que vieram juntos fazer a terapia com o filho, né? E eles sabem que ali é um espaço que os pais estão juntos. E às vezes os filhos querem tanto isso que continuam apresentando sintomas. Eu atendi uma criança assim. Enfim, era uma criança incrível, maravilhosa, super esperta. Ela não tinha grandes questões comportamentais, mas ela apresentava, né, uma questão lá com o pai. Por quê? Porque ela sabia que a terapia, ela via o pai e a mãe juntos, pais que não se falavam há muito tempo e que passaram a se falar na terapia, né? Então, assim, gente, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu acho que a terapia é fundamental nesses processos, né? Não sei se vocês já fizeram na vida de vocês, já tiveram essa oportunidade, ou se já indicaram para os pacientes de vocês, mas eu acho que é fundamental porque é um espaço maravilhoso onde os pais podem se organizar e os filhos também. Esse caso específico que eu estou falando é um casal que foi encaminhado pelo fórum, né, por um processo litigioso muito pesado, e que os pais, eles não se falavam, e eles sentavam no consultório sem se falar. E a partir da terapia com a criança, eles passaram a se falar, e isso fez uma grande diferença para o menino. Né, uma grande diferença. Então, assim, eu já vi histórias se transformarem de fato dentro do consultório, e para mim isso me enche de alegria, assim, porque esse é o meu trabalho, obviamente, né, favorecer essas relações, trazer uma qualidade maior para elas. Né? Então, quando eles podem fazer isso, quando eles podem passar por um processo de divórcio de uma maneira mais tranquila, né, se elaborando, se reorganizando para ter uma vida mais saudável, para o outro ter uma vida mais saudável, para os filhos ter uma vida mais saudável, quem é que não quer isso, né? Então, assim, eu acho que vou fechar minha fala, porque ainda temos espaço para as perguntas, né? Vou fechar minha fala dizendo para vocês que o que eu gostaria, assim, com tudo isso, eu acho que eu já falei coisas que vocês já conheciam, talvez tenha falado coisas que não, espero que tenha falado coisas que não, mas espero que eu tenha provocado em vocês reflexões para quando o cliente de vocês sentar aí, lá no escritório, que vocês percebam que eles são pessoas com histórias e com sentimentos, muitos sentimentos por trás, né? Porque às vezes a gente cai numa rotina, vamos lá, visita final de semana, vamos dividir as coisas ao meio, às vezes a gente automatiza tanto isso, que às vezes a gente esquece que aquele cliente que está tão irritado com uma venda que não quer permitir, ou uma visita, ou enfim, que fica lá enrolando tantas audiências, às vezes a gente não se dá conta que aquilo ali é sentimento, que aquilo ali é alguma coisa que ficou travada aqui, que não saiu, né? Então, talvez provocar um pouco os clientes de vocês a pensarem nisso, vocês também conseguindo olhar isso, sabe? Saindo dessa rotina da vida aí que a gente leva no automático, a gente não se dá conta, né? Então, eu acho que isso é fundamental, entender que são pessoas com histórias e com sentimentos e que muitas vezes não sabem lidar com esses sentimentos, né? Enfim, gente, eu acho que era isso, as principais coisas que eu tinha pensado, que eu tinha anotado. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês aí de maneira geral, né? E aí agora, Michelle, fica à vontade se tu quiser ler as perguntas aí, como que eu posso responder. Eu vi que tem bastante coisa no chat aqui, mas não sei o que é. Bastante coisa, Antes de eu passar a palavra para o Dr. Richelli, que é ele que vai conduzir hoje as perguntas,
Eu gostaria de parabenizar pela excelente palestra, porque, de fato, eu estava cheia de perguntas, tá? E vou dizer que eu anotei, fiz bastante anotação hoje, principalmente essa parte final, que é a preparação para o Uhum, divórcio. Achei uhum, bastante interessante as colocações, a questão do tempo, a falar das suas emoções, eu acho que isso aí é uhum, muito importante, né? sem dúvida. Uhum, Entre o casal, né? Eu acho que conversar sobre os sentimentos com o parceiro, com a parceira, uhum, isso ajuda muito a entender os uhum, problemas, ajuda muito a superar também muitas coisas. Às vezes nem é o caso de um divórcio, né? uhum, E muitas vezes as sim. pessoas não conversam, uma não sabe do que a outra pensa, né? Já vi situações assim que uma das partes aceita, 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 só que chega um determinado momento que a outra pessoa nem o conhece, de tanto que ele Uhum, sempre aceitou, né, na uhum, sim, relação, e acabou que uma hora satura, né? Uma hora sim. satura. Então, essa parte do conversar, do falar das suas emoções, essa questão da separação da conjugalidade e parentalidade ser brilhante, eu acho que é Uhum, isso aí uhum, que nós também, como advogados, temos que levar para os nossos clientes, quando a gente atende os clientes no escritório, a gente precisa falar sobre isso, né? uhum, Não há um entendimento, né, das pessoas sobre isso. Então, acho que isso é muito importante. A organização dos pilares, né, da vida, a uhum, questão social, preparação financeira, quando possível, né, uhum, porque às vezes não é uhum, possível, sim. né, Uhum, principalmente no caso das mulheres, tem muitas mulheres que não têm opções, e se for esperar por isso, muitas não se divorciam, acabam ficando uhum, infelizes no casamento, sim. né, aceitando, como a gente sabe que isso acontecia antigamente, né, as mulheres Uhum, permaneciam num casamento conjugal, muitas vezes até com violência em função da questão financeira, né? A uhum, preparação dos filhos é fundamental, né? A uhum, constância, a comprovação do amor, da afetividade, da segurança, eu acho que isso é muito importante, uhum, né? O que uhum, eu gostaria de comentar um pouquinho é que eu não percebo isso nos meus atendimentos. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia, partindo dessa questão, que nós estamos numa semana aí falando a questão de mediação, de conciliação, de reconstrução, de, de, de conversa, de diálogo, né? E as pessoas não fazem isso. Eu acho que a gente poderia incentivar mais, até fazer uhum, mais eventos desse tipo, né? A doutora Vanessa uhum, também falou bastante sobre isso na palestra dela na segunda-feira. Então, acho que esse movimento ele é muito importante, né? Para alcançar as pessoas, porque não adianta ficar só no debate técnico, né? E as pessoas não sabem que isso existe. Eu percebo muito a terapia e até mesmo a questão da psicoterapia, né? Familiar, uhum, mas isso ainda enquanto casados, né? Enquanto ainda uhum, tentando uma superação dos seus problemas. Mas eu não uhum, percebo isso numa preparação de fato para um divórcio, onde as partes chegam ao consenso de que não tem mais como continuar, então vamos preparar a família, né, uhum, para esse divórcio. Eu acho que é isso que nós precisamos levar, né, essa uhum, mensagem, essa informação. Eu achei brilhante essa questão da uhum, preparação para o divórcio, é um tema assim que me chama muita uhum, atenção, né? uhum, E também aí vem um questionamento que eu gostaria de falar, fugindo um pouquinho da preparação para o divórcio, que eu gostaria que você colocasse, que é a questão do recasamento, né? uhum, Formação de um novo casal. Como uhum, eu consigo, né, ir para um novo casamento se eu não conseguir nem sair do anterior, uhum, né? Não sei, não consegui sair aham, bem do anterior ainda. Como há esse uhum, recasamento? Então, eu acho que uhum, a terapia também se encaixaria uhum, nesse sentido do recasamento, a preparação dos filhos também para esse recasamento, né? uhum, Então, é de suma sem importância, dúvida. porque senão, muitas vezes, a pessoa cheia de problema vai acabar indo para um próximo relacionamento levando todos os problemas,
E aí vem aquela questão que você colocou muito bem no início, de que, poxa, parece que eu não consigo fazer ninguém feliz, ou eu não consigo ser feliz em nenhum relacionamento, me acho incapaz de ter um relacionamento, né? Então, essa preparação também para um recasamento também é bem importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Falo do recasamento. Antes eu vou só fazer uma pontuação dessa preparação para o divórcio, né? Nem sempre as pessoas procuram terapia por isso, né? Às vezes as pessoas procuram individualmente e às vezes a gente cai nisso como objetivo. Não o objetivo inicial, mas às vezes a gente cai nisso. Assim como às vezes a gente começa uma terapia de casal pensando em reconciliação e acaba em divórcio, e aí dentro da terapia a gente propõe essa preparação, né? Chegar pensando, quero me organizar enquanto família para o divórcio, não é a grande maioria que consegue entender que a terapia é um espaço para isso. Né? Às vezes as pessoas acham que conseguem se organizar individualmente ou no momento que tomam a decisão já se entendem como pessoas separadas e que aí não querem nem conversar muito com o outro, querem decidir tudo sozinho. Né? Mas eu acho fundamental, eu acho a terapia um espaço muito importante para isso e aí, obviamente, abrir espaço para vocês saberem disso, conhecerem e aí, obviamente, propagar isso para frente. O recasamento, Michele, ele é extremamente comum, né? É muito difícil hoje quem acaba não recasando, né? Antigamente tinha uma cultura de que as mulheres às vezes ficavam viúvas ou às vezes separavam e acabavam não encontrando outra pessoa e ficando sozinha e tudo mais. Mas hoje é extremamente comum, né? Porque o divórcio é extremamente comum e o recasamento também. Só que também é extremamente comum esse recasamento acabar em divórcio também, né? Então, quando tu não tem algo organizado, né, em ti para estar em uma relação com o outro, é muito comum que os mesmos problemas surjam, né? Isso é bem perceptível até em namoro, né? Tu começa a namorar, namora um tempo, aí termina, não consegue amadurecer os teus sentimentos, né? Não consegue vivenciar o luto, porque o divórcio é um luto daquela relação que acabou, né? Então, eu vivenciar esse luto, eu chorar tudo que eu tenho para chorar, eu gritar tudo que eu tenho para gritar, para depois conseguir, né, me amadurecer para abrir a possibilidade de conhecer outra pessoa. Quando a gente faz isso e pula uma etapa e vai direto lá para conhecer outra pessoa, tu vai vivenciar esse luto numa nova relação. Então, mistura muito as coisas, né? Então, é por isso que hoje é bem comum também, né? Pelo menos nas leituras que eu faço, né? Não sei se vocês também acompanham essas leituras, do quanto todo mundo faz uma indicação de que é importante que você tenha um tempo sozinho antes de iniciar uma nova relação, né? Aquele engatar uma relação na outra costuma ser tiro no pé, né? Tem exceções? Tem pessoas que se organizam, fazem terapia, blá, blá, ali dentro, mas eu tô falando aqui da grande maioria, né? Então costuma ser tiro no pé. Então, se tu não amadurece isso, tu não termina uma coisa para conhecer outra pessoa, para se abrir, para aprender com aquilo, porque uma relação que acabou não precisa ser erro, não precisa ser entendido como não deu certo. Deu certo aquele período, deu certo pelo menos para me ensinar o que não fazer de novo, talvez, né? E aí eu não reproduzir a mesma coisa depois, né? Mas logicamente, tem outras coisas às vezes que estão mais fundo do que isso, assim, né? Às vezes tem repetição de padrão familiar, então, quando tu vem de famílias divorciadas, às vezes tu tá repetindo algum padrão ali, enfim, tem muita coisa aí que se eu começar a falar aqui, eu vou longe. Então, tem coisas que às vezes é muito mais individual do que do casal mesmo, né? Então, às vezes, isso acaba sendo bem difícil. Então, as crianças têm uma tendência, às vezes, não vou dizer que tem uma tendência geral, porque tem dois vieses, né? Às vezes as crianças acabam, quando também não conseguiram elaborar o fim da relação, costumam odiar os padrastos e as madrastas, costumam não se dar bem, né? Porque entendem como um substituto do pai, principalmente quando o pai ou a mãe estão ausentes, né? Tem aquelas famílias que dão uma forçada na barra e querem que o filho chame o padrasto de pai ou a madrasta de mãe, né? O que não é legal, né? Porque ele continua tendo um pai, continua tendo uma mãe, né? Então, quando tu não tem a presença do teu pai, quando tem alguém ocupando aquele lugar, né? Às vezes então eu não gosto e nem me abro para me relacionar com ele, né? Mas se eu tenho meu pai presente, né? Se eu consigo ver minha mãe sempre, se a gente tá com isso mais ou menos resolvido, é muito mais fácil eu gostar de uma outra pessoa, porque é uma pessoa que vem para agregar,
é uma pessoa que vem para somar na minha vida, não é alguém que veio para roubar o lugar do meu pai ou da minha mãe. Porque às vezes as crianças entendem isso. Ah, agora o tio ou a tia estão aqui e meu pai não vem mais. Mas meu pai não vem mais porque o tio ou a tia estão aqui. Então, assim, eu entendo como tá me tirando algo, né? E se tá me tirando algo, obviamente eu não vou gostar dele, não vou gostar dela, né? Mas as crianças, elas são bem suscetíveis a gostar das pessoas quando isso é feito amadurecido, né? Quando isso é feito com tempo e é pensado, né? E a criança entende. Não sei se eu respondi tua dúvida, se falei um pouquinho Sim, disso. perfeito, estou amando. Acho que eu ficaria aqui até Uhum, às 10 da noite para falar. Adoro esse tema, adoro, adoro. Sou apaixonada por isso. uhum. Não é à toa que a gente está no Também, direito de família, né? A gente tem que né? gostar, porque a gente acaba sendo um pouco de psicóloga, né? Muitas vezes nossos clientes, acho que todos os colegas aqui vão Uhum. concordar com isso. Nosso Sim, vocês escritório escutam acaba muito, se né? tornando uma clínica, né, do direito. Uhum, Mas, enfim, eu quero agradecer muito, muito a sua uhum, participação. Eu quero uhum, dizer também que o pedido da participação de uma psicóloga no evento foi do Dr. uhum, Alessandro Debona, né, que uhum, acredito que está presente. Ah, tá ali, já estou vendo ele. uhum, Faz um uhum. sinalzinho aí, doutor. É isso aí, doutor Alessandro, que pediu a presença do psicólogo, achou muito importante o debate desse tema. Eu agradeço Uhum. também ele ter colocado essa questão. Eu sou apaixonada de novo por esse tema, como eu falei, e quero agradecer muito, muito mesmo a sua participação e vamos chamá-la mais Uhum. vezes, viu? Uhum. Assim, eu sou apaixonada por esse tema também, eu gosto muito, eu trabalho muito com família, não é à toa que também fui fazer uma especialização de sistêmica, que onde me preparou, de fato, para um atendimento familiar, porque as outras abordagens não costumam, psicanálise, enfim, não costumam muito focar em família, elas focam muito mais no indivíduo, né? Então, eu também fui para lá porque também tenho a minha paixão aí pela área, gosto muito de falar disso, ficaria falando disso aí por bastante tempo também, né? Eu só fiquei meio preocupada com o tempo, porque às vezes é cansativo ficar na frente da Sim, tela de um sim. computador, né? E sei que para vocês também às vezes é cansativo, mas Não, fico tranquilo. muito à vontade, à disposição, né? Quando precisarem, quiserem me chamar novamente. Acho que eu deixei o meu contato contigo também, É né, isso que eu ia pedir Michele? agora. Vou pedir que você até escreva ali no chat, por favor, o seu Escrevo, e-mail, fica à telefone, se disposição. possível, né, Uhum, para os colegas aí poderem entrar em contato. Vou passar a uhum, palavra, então, agora para o doutor Richelli, que ele vai conduzir aqui as perguntas, também vai fazer os seus questionamentos. Doutor, fica à vontade. uhum. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Sim. Sim. Bom, primeiramente, queria agradecer a Tamara pelas palavras que Uhum, foram proferidas na palestra de hoje e, com certeza, agregou muito na visão que nós temos do direito de família. E, começando as mensagens do chat, primeiramente, a doutora Glaci, ela escreveu: excelente palestra, parabenizo a subseção de Palhoça Santa Catarina pela iniciativa e sucesso na semana de estudos. O doutor Marcos, que é membro da nossa comissão, escreveu: doutora Tamara, tem uma escritora que não deve ser do seu tempo, chamada Danusa Leão, que escrevia na revista no século passado e que defendia que o casamento foi feito para não dar certo. São pessoas de gênero diferente, o que não é o caso de hoje, com educação diferente, em famílias diferentes, em que em algum momento essas características vêm à tona. O que a doutora acha? uhum. Achei ótimo. De fato, talvez não seja do meu tempo, mas as pessoas são muito diferentes. Estar em uma relação é muito difícil, gente. Então, assim, no século passado e nos outros tempos, era mais difícil ver o divórcio por uma questão muito social, né? De uma questão muito machista também, de dependência das mulheres, e por isso que às vezes uma relação ficava muito tempo, ou as pessoas ficavam até morrer juntas, mesmo às vezes o marido, o que era muito comum, tendo amantes, tendo filhos fora do casamento, mas não se rompia aquela família, né? Mas por conta das diferenças. Hoje em dia isso é muito mais tranquilo e a gente entende o divórcio como uma possibilidade, sim, de finalizar aquela relação e de ser mais feliz. Né? Eu acho que isso é o que todo mundo quer no final das contas, né? Ser feliz, ter uma qualidade de vida. Acho que o casamento é uma missão bem difícil mesmo. Né? Eu acho que os dois lados assim, precisam estar muito afim de fazer aquilo dar certo. Precisa de muita cooperação, precisa de muito diálogo. Porque é muito difícil. A rotina é muito difícil, o dia a dia é muito difícil. Ser pai, ser mãe é muito difícil.
né? Então, eu entendo que é uma missão, assim, que nem todo mundo consegue, né? Vou dizer assim, nem todo mundo consegue. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser um espaço incrivelmente prazeroso, né? Um local onde a gente pode viver coisas lindas, que a gente pode crescer com o outro, né? Que a gente pode aprender, ensinar muito, né? Então, eu acho que pode ser um espaço, sim, de muita qualidade, mas, lógico, com duas pessoas muito afim de fazer aquilo dar certo, com muita cooperação, com muito diálogo, com muita intimidade. E intimidade não é ficar sem roupa na frente do outro. Intimidade é conseguir mostrar o que a gente tem dentro, o que a gente sente, as nossas fragilidades. Isso é muito mais íntimo do que ficar sem roupa na frente de outra pessoa, né? E se despir desses, né, medos, dessas inseguranças é muito mais difícil uma relação. E é isso que às vezes dificulta muito que as coisas deem certo, né? Então, acho que pode ser uma instituição falida, como muita gente diz, como a autora disse aí, algo feito para não dar certo, mas eu também acredito e sou positiva no sentido de que acho que a gente consegue fazer dar certo às vezes, sim. O Dr. Marcos também pergunta, na sua opinião, por que os relacionamentos são tão curtos hoje em dia? Uhum. Volto ao que eu falei antes, assim, né? Entendo que hoje o divórcio ele se tornou uma opção e às vezes a primeira opção para insatisfação conjugal, né? Às vezes é mais fácil eu dizer para o meu parceiro ou para minha parceira não te quero mais, vai embora e acabou, do que virar para ele e dizer então vamos discutir sobre qual a nossa dificuldade de comunicação aqui, vamos discutir o que que a gente está sentindo, o que que a gente está pensando. Então às vezes lidar com a minha responsabilidade, poxa, realmente, olha só, eu não sou uma pessoa fácil, né? Eu tenho aqui as minhas questões, eu sou bem difícil com algumas coisas, eu não me abro muito. Então, às vezes, as pessoas preferem finalizar aquilo e às vezes tem a ilusão de que com o próximo vai dar mais certo, né? E às vezes chega lá no próximo e acontece a mesma coisa, né? E aí, às vezes, depois de alguns relacionamentos que não dão certo, as pessoas param e se perguntam, né? O que tinha em comum em todas essas relações que deram errado, né? Tinha eu. E às vezes eu preciso rever as minhas questões, né? Então, para mim, isso é algo que eu tenho que trabalhar com todos os meus pacientes. É a autorresponsabilidade. É eu entender que é metade meu e metade do outro. Eu não posso sair por aí culpando o outro, né? Eu preciso olhar para as minhas questões, me responsabilizar por elas também, né? E nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer isso. Então, o divórcio se torna algo muito rápido e fácil e resolutivo, né? Então, às vezes as pessoas só se dão conta disso lá, 50, 60 anos, às vezes depois, às vezes nunca se dão, né? Acho que é por isso que o divórcio é mais viável hoje em dia. Perfeito. A doutora Janaína pergunta, como o advogado pode auxiliar o cliente ou o casal no divórcio consensual, mas com muitas mazelas na conjugalidade, na escolha do tipo de guarda? Uhum. Eu acho que vai para os pontos ali que eu falei no final de como se preparar para esse divórcio, né? Se o divórcio já aconteceu, eu acho que os pontos valem igual, né? Vamos falar daquilo que ficou mal resolvido, vamos falar das nossas expectativas, vamos falar, ou vamos separar, né? Nossa conjugalidade da parentalidade, porque às vezes eles não estão discutindo a parentalidade guarda, de fato, às vezes eles estão discutindo aquilo. Eu quero me vingar do outro, eu não quero abrir mão, né? Então, para mim, a indicação sempre vai ser o diálogo, a conversa, vamos falar do que está acontecendo aqui, e aí vocês, enquanto advogados, ouvem muito isso, né, dos clientes, as queixas, e o que poderiam fazer? Indicar o diálogo, indicar uma terapia, indicar se olhar e perceber o que fizeram, né? Eu acho que às vezes não é a guarda em si, às vezes tem um pedido por trás dessa guarda, né? Tem algo subliminar ali. A doutora Amanda achou muito boa a palestra e parabeniza. O doutor Ricardo Turnes, que é da nossa comissão também, parabenizando e agradecendo a doutora. A doutora Lúria pergunta, qual o caminho para aconselhar um cliente que está ferido pelas consequências do divórcio e tem o intuito de prejudicar o companheiro ou a companheira? Isso é clássico, né? É o clássico quero me vingar, né? É o clássico tô tão magoado, é o clássico, às vezes não é nem se vingar, mas é tô tão magoado, tô tão sentido, aquela pessoa me decepcionou tanto, né? Que eu tô com a ferida tão aberta
que eu não quero resolver agora, sabe? Ou às vezes não quero me separar, né? Ou o outro me traiu e aí aquilo me frustrou muito, né? Eu acho que a pessoa precisa começar a se haver com as suas emoções, né? Eu acho que ela precisa olhar para si, ela precisa se cuidar, né? Se cuidar muito, gente, porque assim, nós estamos falando de pessoas, né? De pessoas que ferem pessoas, né? Porque traição é uma ferida, assim, que hoje em dia tá muito comum, né? A gente vê traição em quase todos os relacionamentos, mas que é uma ferida muito pesada, muito forte. As pessoas se entristecem muito, elas se sentem abandonadas, elas se sentem trocadas, elas se sentem infelizes com isso, elas se sentem menos, né? Quem não tem autoestima muito legal vai pro pé, assim, autoestima total, né? Então eu acho que essa pessoa precisa se cuidar, ela precisa olhar para si, porque ela só vai conseguir de fato facilitar e cooperar nesse processo quando ela começar a cicatrizar, a fechar aquilo, né? Então, obviamente, indicaria terapia, mas indicaria todo tipo de cuidado possível, né? O quanto ela puder, de rede de apoio, de suporte, isso é fundamental. Perfeito. A doutora Vanessa Feltrin diz o seguinte: parabéns, doutora. Essencial esta integração entre direito e psicologia. Parabéns também à Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente. E este movimento cresça sempre mais. A doutora Valéria diz o seguinte: a falta de diálogo que vai tomando conta da vida conjugal muitas vezes é o que prejudica os relacionamentos e a convivência. Gostaria de saber se a doutora Tamara já atendeu algum caso onde, ao decorrer do tempo, o casal pôde perceber que a falta de diálogo e entendimento entre ambos era o que estava prejudicando o relacionamento e pôde rever esses pontos e retomar a relação com olhos diferentes e acabaram optando por não se divorciarem. Isso é bem comum. Isso é bem comum na clínica, né? É muito comum que um casal chegue, às vezes nem sempre vem o casal junto, né? Quando vem o casal junto, eles já sabem que é uma questão bem do casal para trabalhar, mas às vezes eles vêm separados e eu vou trabalhando individualmente o diálogo, né? Vou colocando essa sementinha ali, até porque a minha ferramenta principal é o diálogo, e isso vai indo lá para casa, né? Porque se eu aprendo a dialogar, se eu aprendo a dizer o que eu sinto, eu consigo reproduzir isso com o meu parceiro, com a minha parceira, mesmo que ele não esteja em terapia. Então, a terapia ela é muito importante porque ela mexe a engrenagem toda familiar. Às vezes, vem um para terapia e mexe todo o sistema, né? Então, é muito comum que o diálogo, as pessoas começam a esclarecer e perceber que, opa, não preciso me divorciar para resolver isso, né? Eu não preciso me divorciar. Olha só, agora a gente está resolvendo questões, problemas que a gente tinha, a gente está aprendendo a se comunicar de uma maneira mais adequada, né? Eu aprendo a falar o que eu estou sentindo e não bater a porta quando eu estou insatisfeito, né? E não desligar o telefone ou bloquear a pessoa. Ah, vou lá bloquear, porque agora é muito comum, né? Bloqueio no WhatsApp, porque daí eu não escuto o outro, sei lá, paro de seguir no Instagram, alguma coisa do tipo. Então, sim, é bem comum, já aconteceu na clínica, de um casal que vem à beira de um divórcio e às vezes consegue ressignificar e entender que não era aquilo que eles queriam, né? Assim como tem gente que também vem por outras questões e acabam se divorciando. A vida ela é muito fluida, né? E terapia de casal ou terapia de família não é para salvar casamento, gente. Não é, né? É para trabalhar as pessoas, né, que estão envolvidas naquela situação para que elas consigam o melhor lugar para elas. E às vezes elas podem descobrir que o casamento é o melhor lugar e às vezes elas podem descobrir que o casamento não é o melhor lugar. Então tem gente que vem para terapia de casal, né, para salvar o casamento e acaba se divorciando, né, assim como o contrário também acontece. Perfeito. A doutora Luciana diz: estou fazendo hoje uma ação de pedido de manutenção de guarda. Envolve muito poder familiar. Para mim é muito bom, mas toca muito sentimental pela questão familiar. Acredito que o advogado consegue separar essa questão, né, do sentimento do profissional. Uhum. Aí eu acho que o advogado também precisa olhar para as suas questões, talvez o advogado também precise fazer terapia, né? Assim, como a própria Michelle falou ali, a gente nunca escolhe uma área à toa, a gente nunca escolhe uma profissão à toa,
né? Eu não sou psicóloga à toa, né? Eu sou psicóloga porque minha história de vida me levou a ser psicóloga, né? As minhas questões emocionais me levaram a ser psicóloga. Eu tenho certeza que vocês, enquanto advogados, também. Tem gente que aí continua um legado da família, que é advogado, porque a geração anterior era, né? Tem outros que são por outras questões. Então, a gente nunca escolhe o que a gente escolhe à toa, né? Ou sem uma emoção ligada aí. E a gente também nunca escolhe direito de família à toa. Né? Então, acho que talvez seja importante vocês pensarem, e aí vou convidar de novo vocês a refletirem, o porquê de vocês terem procurado o direito, o porquê o direito de família, né? E olharem para as suas questões familiares. Né? Assim como acontece comigo na clínica, vai acontecer com vocês, de pegarem casos muito semelhantes. Né? Já aconteceu de eu atender pessoas com problemas e com questões parecidas com as minhas, né? Porque assim, eu sou psicóloga, mas também tenho problema, né? Também faço minha terapia, também me organizo lá, e vocês são advogados também, né? Passam por dificuldades. Aposto que talvez alguns aí já tenham se divorciado, às vezes alguns já foram para o litigioso, inclusive em divórcio, né? Então, eu acho que é muito importante entender e olhar o que tem ali, o que bate aqui dentro, do caso do outro, né? O que está me dificultando esse atendimento. E se, em último caso, vocês entenderem que vocês não dão conta de atender um caso por ser muito semelhante ou por bater muito forte em vocês, encaminhem. Eu tenho certeza que vocês têm muitos colegas, né, tão capazes quanto vocês. E se aquilo está te fazendo mal, gente, ninguém merece ficar em uma situação que nos faz mal. Então, se eu vejo que aquilo é o meu limite enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto emocional, né? Clientes é o que não faltam por aí, né? Então, um caso não vai me fazer mal encaminhar, né? Mas talvez me faça muito mal atender e ficar remexendo em feridas. Assim como, às vezes, quando chegam casos que batem muito com alguma coisa minha que eu não consigo trabalhar lá na minha terapia, às vezes eu encaminho também. Mas, às vezes, eu vou para a terapia, trabalho, volto e consigo me organizar como paciente muito bem. Que é super possível para vocês também, né? Sim, com certeza. A doutora Ieda diz o seguinte: penso que temos que ter cuidado de não colocar lenha nessa fogueira, e sim tentar acalmar os ânimos. Uhum. Fundamental, assim, né, Ieda? Às vezes, os advogados, eles estão tão numa rotina, assim, né, de, já estou acostumado com isso, às vezes nem dou muita bola, ou às vezes, até por questões que se misturam, e aí volto à questão anterior, né, às vezes eu estou me divorciando, às vezes eu sou divorciada, às vezes eu tive um problema muito parecido, e usa aquele caso, projeta suas questões naquele caso, e quando vê, tá colocando uma lenha na fogueira, mas por uma questão pessoal, né, às vezes não consegue separar isso, né, ou às vezes faz uma lealdade com a parte que defende, né? Porque, obviamente, vocês são leais, porque são contratados para isso, mas às vezes é uma lealdade tão séria que coloca essa lenha na fogueira e encontra mais briga. Às vezes é o advogado que senta e diz para o cliente: olha, não vai ter mediação. Né? Às vezes o cliente está até afim de, talvez, pensar e conversar com o outro, e às vezes o advogado já, não vai ter mediação, tal. Né? Então, eu acho que separar isso muito bem, né, e entender o que é meu, o que é do meu cliente, e entender que, assim, vocês vão ter uma facilidade muito grande na vida de vocês, no trabalho de vocês, se o divórcio for consensual, né, vocês vão ter menos desgaste, vocês vão ter menos ligação, menos áudio, que vocês devem receber áudios gigantescos, às vezes, dos clientes xingando e reclamando e falando do outro, porque isso aconteceu, porque veio buscar aqui de madrugada, porque não respeitou o horário, porque isso... Então, assim, vocês vão facilitar para vocês também, né, e cliente sempre vai ter, porque as pessoas estão entendendo o divórcio como a primeira possibilidade. Então, não é falta de cliente, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, trabalhar em prol da parte que veio buscar vocês, em prol o máximo possível, né, do bem-estar dela. E o bem-estar, às vezes, não é 2, 3 anos em um processo, né? Com certeza. A doutora Melissa diz o seguinte: acontece bastante quando o motivo do término do relacionamento é a violência doméstica. Acontece bastante de o conflito, eu acho, né? Isso. Uhum. Sido então, conflito. Uma relação que já vinha baseada em violência, vocês acham que vai ter um divórcio consensual, tranquilo e harmonioso?
Não, né? Não vai ter, porque a pessoa que praticava a violência, né, vai continuar praticando, e a pessoa que sofria a violência, né, teoricamente a vítima aí, talvez tenha esgotado e não quer mais ser vítima, e aí talvez vá para o enfrentamento, talvez só consiga se defender aí, né, às vezes quer violentar aí o agressor o quanto for possível nesse processo, porque estava se sentindo muito violentada, né, ou às vezes até fica nessa mesma posição de vítima, mas é muito difícil, né, quando tem violência, infelizmente, está sendo muito comum também em relacionamentos abusivos, de violência doméstica, aí, às vezes que não tem nenhuma violência física, mas tem uma violência psicológica, e a violência psicológica é extremamente desgastante, né? Aí é muito, muito, muito provável que essa relação também, esse divórcio, ele se alongue, né? O que é uma pena, porque às vezes a vítima, inclusive, vai ser revitimizada nesse processo muitas vezes, né? Exato. O Marcos fala, concordo que tenhamos que fazer terapia. É difícil tratar com... Se tivesse feito, não teria passado por 2 divórcios. E na mesma linha, a doutora Luciana fala, se muitos casais fizessem terapia, com certeza não iriam se separar. Uhum. Imagino, né? Só antes de comentar isso, a doutora Vanessa antes falou sobre a junção aí da psicologia, do direito da psicologia, né? Eu acho fundamental, porque a gente, em todo lugar, é importante que a gente olhe para as nossas emoções, né? E a terapia é um espaço que a gente faz isso. E agora, pensando nessas 2 respostas, talvez não tivesse passado pelo divórcio, ou talvez até tivesse se divorciado, mas de uma maneira mais tranquila, com menos danos colaterais, porque às vezes a gente fica com danos de uma separação por muito, muito tempo, né? Esse sentimento de fracasso, de insucesso, né? Isso é muito presente, assim. Então, o quanto, assim, eu acho a terapia, obviamente, vou de novo puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque eu faço terapia, porque eu sou terapeuta, então eu acho que isso é fundamental, porque eu vejo nos meus pacientes, eu acho que não tem nada mais fantástico do que ver a mudança acontecer no meu paciente, ver uma melhora da qualidade de vida, né? Então eu acho que talvez os divórcios teriam sido mais tranquilos. Não necessariamente que não teria se divorciado, né? Mas às vezes, né? Então, sempre que for possível, em qualquer espaço que a psicologia possa estar, eu vou achar fundamental, né? No direito também. Porque se alguém levou uma briga para o judiciário, gente, é porque não deu conta de reorganizar isso ali a 2, né? E precisou de um terceiro para resolver, precisou de um juiz. Ó, vocês conseguem entender a metáfora que tem aí nisso, né? Eu não consigo resolver a minha vida com o outro, eu preciso de um juiz, de um terceiro, de um pai e uma mãe, nem que seja um pai e uma mãe do Estado, para vir aqui dizer vai ser assim, vai ser assado. E no final das contas, como muitas vezes acontecia lá quando a gente era criança, a decisão que o pai toma e a mãe toma pra gente, às vezes não é melhor. Às vezes é cada um no seu quarto sem videogame. Poxa vida, mas eu queria perder meu videogame, né? E às vezes eu perdi alguma coisa ali que eu queria no final daquela relação e eu não vou ter mais, né? Exato. A doutora Melissa complementa aqui, mas falo do próprio agressor, pois como terá processo na vara criminal, este queira prejudicar ainda mais a vítima. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque aí tu não facilita o divórcio porque tu tá com raiva, né? Até porque tu tá acostumado, né? Quando é um processo de relação abusiva que já leva algum tempo, o agressor ele tá muito acostumado a ser violento, ele tá muito acostumado que a outra parte não faça nada, né? Que a outra parte aceite. E aí, quando tem um processo na vara criminal concomitante com um processo na vara da família, às vezes tem até a medida protetiva, né? E aí, como é que eu vou sentar na frente do meu agressor com uma mediação familiar? Né? Às vezes eu tô assustada, às vezes eu tô com medo, porque eu tenho toda a lembrança, inclusive corporal, quando tem violência física, do quanto ele é agressivo, do quanto... E aí eu não me sinto segura para isso, né? E aí ele tá, né? Desculpa a expressão de novo, puto da vida, querendo me ferrar, porque eu tô tentando, né? Responsabilizar ele, e às vezes a pessoa entende, não, quer me colocar na cadeia, né? E aí, não, obviamente, não vai facilitar em nada o processo. Em nada. Exato. O Dr. Marcos aqui complementa, ou o advogado não deu conta. Diz que seja a questão de não dar conta de conseguir conduzir o processo.
também fiquei na dúvida agora. Se ele puder complementar, talvez eu possa pontuar de uma maneira mais tranquila. Acho que ele está escrevendo ali. Exatamente, de conduzir o processo. Uhum. Sim, às vezes o advogado não dá conta, às vezes porque tem alguma coisa dentro. Assim, gente, a gente precisa partir de um princípio de que todos somos humanos, né? Então, todos temos nossas limitações. Às vezes a gente quer bancar os super-heróis, abraçar todos os casos que vêm, aí estão, sei lá, quantos mil casos para resolver ao mesmo tempo, casos difíceis. Às vezes a gente não dá conta, a gente precisa entender, né, a nossa limitação, né, sem dúvida nenhuma. A nossa própria humanidade, né? Que A nossa também própria temos os humanidade. nossos conflitos, né? As nossas experiências. Às vezes a gente não concorda com o próprio cliente, né? Às vezes é difícil a demanda que o cliente nos traz de você concordar com as atitudes dele, né? Então, eu acho que nesse ponto eu sou bem criteriosa quanto a isso também, né? Não tem como a gente desempenhar um bom trabalho se não concorda com o próprio proceder do cliente, né? Infelizmente, eu não consigo. Vai de encontro com a minha questão da humanidade mesmo, do meu sentir. Né? Porque, queira ou não, como a doutora ali falou, não sei se foi a doutora Luciana, mas, queira ou não, o advogado se envolve de uma determinada maneira, né? Então, como mesmo você falou, são ligações, são áudios aí constantes, é meia-noite, é 11 horas, é sábado, é domingo, não termina. Por vezes você finaliza um processo, sentença, transitado em julgado, terminou, e a coisa continua, porque não consegue dialogar com a outra parte com relação às demandas dos filhos, né? Então, são questões assim que são desgastantes, né? Então, imagina você tocar um processo, uma coisa que você não consegue digerir, não consegue concordar, né? Não é fácil mesmo. Por isso que a gente também tem que pensar e também precisamos fazer terapia, concordo? Sem dúvida, é super importante, porque às vezes vocês passam uma orientação, inclusive sobre o que é legal. Você não pode impedir visitação, se a visitação já está determinada pelo juiz, se não tem nada que impeça aquele pai ou aquela mãe de ver os filhos, né? E às vezes vocês passam a orientação 1, 2, 3, 4, 5 vezes e a pessoa inventa de, esqueci que era o dia, fui viajar, não sei o quê, não sei... Então, assim, as pessoas às vezes acabam não seguindo as orientações até do que é legal, né? Se amarram em um monte de confusão porque não resolveram suas questões e torna muito mais difícil para vocês também, né? O que não é legal, porque ninguém merece trabalhar em uma situação assim, que daí te faz mal, porque tu não tá fazendo só o teu trabalho, né? Tu tá ficando com a carga daquela pessoa, né? Isso é bem desgastante. O doutor Marcos colocou bem exatamente sobre isso agora ali. Peguei um caso em que o divórcio durava 24 anos e não tinha solução. 24 anos. Aí, olha só, 24 anos, tu não se separou daquela pessoa, né? Às vezes tu tá em uma outra relação, mas tu ainda tá ligado naquilo. Então, assim, o que é passar 24 anos da tua vida preso em um relacionamento? Sabe? É muito prejuízo emocional, é muito. Assim, para mim isso é desperdício de vida. Doutor Richelle, quer fazer mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Apenas agradecer a doutora mais uma vez, né, que brilhante palestra, né, com certeza nos nosso saber. E passo agora a palavra para a doutora Michele para que conduza o encerramento da nossa reunião. Joia. Obrigada, doutor Richelle, pela participação. É um membro muito ativo aqui da nossa comissão. Trouxe o tema da constelação familiar também, né? Contribuiu com o projeto de Direito Sistêmico. E já vou aqui abrir um gancho antes de finalizar e novamente parabenizar a doutora, que o doutor Richelle, semana que vem, vai palestrar na nossa comissão, no evento do Café com Debate, sobre o tema da constelação familiar e direito sistêmico, né? Então, para quem se interessar sobre o tema, será semana que vem, nós vamos divulgar, tá? Então, novamente agradeço a doutora Tamara pela participação, pelo pronto atendimento, né? Porque foi muito... Tivemos pouco tempo ali de conversar, mas
Para mim foi brilhante a palestra, muito esclarecedora. Como eu disse, eu amo esse tema, a psicologia em si, né? Tô querendo me envolver mais com essas questões. Eu acho que contribui muito com a nossa profissão. Dizer também que a doutora já colocou ali o e-mail, o telefone para contato, caso algum doutor aí queira anotar, já está ali no chat. E agora, então, a gente vai se encaminhar para a parte final do nosso evento, né? Agradecendo a todos pela presença até agora, todos durante o evento e durante a semana. E dizer que agora nós temos o sorteio dos 3 brindes oferecidos pela CAASC. E eu pediria que a doutora fizesse a escolha de 3 números. Hoje nós temos 66 inscrições. Então, do 1 até o 66. Lembrando que o número escolhido, o ganhador, né, vai ser aquele que ainda não recebeu nenhum prêmio e tem que estar presente na reunião, ok? No evento, tá? Então, do 1 até o 66. Tá ótimo. Já digo os números, Michele. Pode falar o primeiro, daí depois eu vou lendo, né? Daí a gente vai sorteando. Tá. Primeiro, só antes de eu dizer o número, quero agradecer, né, a presença de vocês, né, as perguntas, os questionamentos, as pontuações. Aí eu acho que o debate ele é muito importante, não é só vocês virem aqui escutarem. Eu sei que, obviamente, escutar agrega muito, mas poder trocar é super importante. Então, quero agradecer quem iniciou com a gente, permaneceu agora até o final, né? Quero agradecer a Michele o convite e a possibilidade de conversar aqui com vocês. Gostei muito de estar aqui, é sempre bem legal conseguir trocar com outros profissionais de outra área, né? Deixei, como a Michele falou, o meu e-mail e o meu telefone ali, eu coloquei 2 vezes, porque depois acabou subindo um pouco, né? Se tiverem alguma dúvida, quiserem enviar um e-mail para mim, o meu e-mail, eu checo ele com frequência. O meu telefone tem o WhatsApp, que é onde eu já costumo falar com os meus pacientes mesmo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra questão e quiserem conversar, eu fico à disposição, tá bem? E aí, agora vamos para o sorteio dos brindes de vocês. Eu peguei uma folha aqui para anotar, porque vai que as pessoas não estão por aí, eu sei que eu vou ter que dizer vários números. Então, vamos começar. Vou dizer o número 53. 53. Doutora Priscila Mares Trindade. Vamos ver se ela está presente. Doutora Priscila, se estiver presente, pode abrir o seu microfone. Mas, pelo que eu estou vendo aqui na listagem de participantes, não está. Digo outro número, então? Pode falar outro número. 12. 12. Caroline Burdock Bach. Doutora Caroline está presente? Também acho que não. Número 4. Alexandro Assis Carvalho. Meu esposo. Achamos parabéns, um, então. Está aqui presente. Pode dar um oi aí para a galera. Pode dar um tchauzinho. Ei. Então, já foi. Vamos lá. 11. 11. Carolina Silveira. Vamos ver se ela está presente. Acho que também não. Então, vamos para o último a se inscrever, 66. Dizem que os últimos serão os primeiros, né? Vicente Machado do Espírito Santo não está presente. Não está? Vamos lá. Dia do meu aniversário, 24. Janaína Ávila Sais. Está presente. Ela está ali. Está presente. Dá um oizinho aí, doutora Janaína. Pode abrir com o o microfone vídeo, fechado, mas está ali. Com o microfone fechado, Se quiser abrir o vídeo. Mas está aqui. Mas está, então, né? 24, deu sorte. Deu certo. Só mais um, então, agora. Vamos para a família do 30. Vamos para o 37. 37, Maire Jane, Lira de Andrade. Eu acho que não está presente. Já é a terceira ou segunda vez que ela é sorteada e ela não veio. Sorte. Vamos para o próximo. Vamos, então, para a primeira pessoa que se inscreveu, número 1. Olha, Adelinda Schlemper Scheidt. Está presente?
Mas Eu falei aqui certo. está, ó, Marcos e Janaína. Oi, doutora Ieda. Ali está Marcos presente e Janaína. Isso, foram 2 números sorteados, né? Falta um, é o Isso. terceiro, né? Exatamente. Agora, então, número 1, Adelinda Schlemper-Scheidt. Eu acho que ela não está presente. Tá. Então, 18. 18, Gabriela Latrônico. É isso? Doutora Gabriela, acho que também não está presente. Vamos para o próximo. 10. 10, Carlos Alberto Andrade. Também não está presente. Se não me engano, a Delinda foi sorteada ontem, hein? Adelinda? Não, é Amanda. Amanda Grusny. E a Luciana. 21, Michele. 21, Gustavo Calazans. Acho que o doutor Gustavo também acho que não está presente. Não, vamos para o próximo. 52. 52. Plúvia Luana Ferreira? Deixa eu ver. Também não está presente. Então, vou voltar para os números baixos. Vamos à segunda pessoa inscrita. 2. Adriana Salek, se eu não me engano. Se eu falei certo. Adriana, doutora Adriana. Eu acho que está presente, doutora Adriana Salé, é isso? Ela está com vídeo e áudio desligados. Se puder abrir, doutora Adriana. Mas ela está presente, então. Achamos a terceira pessoa, então? Isso, doutora Adriana, número 2. Que bom. Fechou. Então, todos já estão com seus brindes, né? Os brindes já estão lá na OAB, na subseção, é só passar lá na subseção de Palhoça. Quero agradecer, então, a todos pela presença novamente e agradecer à doutora Tamara pela brilhante palestra. Eu adorei. Acredito que os colegas aqui também gostaram, porque tivemos bastante perguntas. Não é? Doutora Ieda. Pode falar, doutora Ieda. Tem que lembrar o pessoal que tem que marcar antes de... Ah, sim. É, isso mesmo, doutora. Obrigada. Isso. Como a gente está nessa situação aí da pandemia, né? Então, tem que ligar para a subseção e agendar para fazer a retirada do brinde, tá? Muito obrigada, doutora Ieda, por ter mencionado essa questão que é importante, né? Senão chega lá e não consegue retirar o brinde. A doutora Janaína está entrando aqui agora, acho que ela até foi uma das... Ah, não, mas ela já recebeu. Então tá, gente, muito obrigada, então, novamente. Lembrando que semana que vem teremos mais um evento da comissão, Café com Debate, com a palestra aí do Dr. Richelle Carvalho, a qual eu agradeço novamente, né? Falaremos sobre constelação familiar, um tema aí que bem atual, bem importante. Obrigada, doutor Marcos, aí pela presença, pelas perguntas, sempre bem participativo. Obrigada a todos de novo, doutora Luciana, doutora Lúria, doutora Alexandre, que agora está me ouvindo, maridão, doutora Melissa, doutora Amanda, muito obrigada, viu, pessoal? E eu acho que foi uma semana aí de muita informação, de muita troca, né? E espero vê-los em breve aí no próximo evento, tá certo? Obrigada, então, boa noite. E a palestra vai está sendo gravada e vai estar lá no canal do YouTube, para depois, se quiserem divulgar e ver novamente, tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite também a todos, gente. Boa noite, doutora. Boa noite.